Bom dia, uma excelente sexta-feira para você que está acompanhando a nossa programação do SCSBT, com o sol aparecendo em todo o estado catarinense. Bom dia, Maristé. Bom dia, Henrique Zanotto. Bom dia para todo mundo que está em casa. É isso, começamos essa sexta-feira com sol em todo o nosso estado e é isso que a gente vai fazer agora, dar aquela espiadinha básica que a gente faz todo começo de edição por aqui. Vamos começar pelo sul do estado? Aproveitando, né, Maria, porque você já antecipava com as informações da previsão do tempo, dessa mudança que teremos, não no que diz respeito à chuva, mas sim o frio, né? As temperaturas, é isso. Será que a gente já consegue até mostrar para vocês aí de casa como é que estão os termômetros em algumas cidades daqui de Santa Catarina? A gente está vendo agora a região sul, 21 graus, Tubarão na sua tela, mostrando que esse sol aparece desde cedo e as temperaturas mais amenas, Zanotto. Bem agradáveis para a época que nós estamos vivendo, né? O inverno chegando ao fim e a primavera já se aproximando. Da região sul de Laguna, vamos para onde agora? Com a imagem ao vivo é Chapecó. Olha a diferença do tempo, Maria. 12 graus a temperatura e não tem sol por lá, tempo fechado. Por lá a gente tem um cenário diferente aqui do que nós temos em outras regiões de Santa Catarina. Tempo mais nublado e as temperaturas bem mais baixas, Zanotto. Agora, quem está em Chapecó com esse tempo fechado, com essa sexta-feira cinza, dá uma olhada agora em Balneário Camboriú. A diferença, né? 10 graus de diferença de temperatura, 22 e com o sol aparecendo já com um pezinho no fim de semana. Né, e olha, já tem gente aproveitando. A gente consegue ver ali algumas pessoinhas aproveitando essa praia, esse alargamento enorme que a gente tem na faixa de areia ali em Balneário Camboriú. A gente vai começar com os destaques dessa edição e os casos revoltantes de violência contra animais e o resultado da justiça sendo aplicada. Por exemplo, você lembra desse caso do sujeito que enforcou um cãozinho dentro de um elevador em Blumenau? A gente vai contar o que aconteceu, qual foi a determinação da justiça. E aquele outro vídeo também do litoral norte, Maria, de um sujeito que aparece caminhando na rua, quando de repente ele dá um tapa no cão. A polícia já investigou e daqui a pouco te traz mais detalhes. A Cris tem o destaque da informação ao vivo. É isso, Zanotto. O homem foi preso horas depois dessa ocorrência, viu? Isso por conta das equipes da inteligência da Guarda Municipal de Balneário Camboriú. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. E a Prefeitura de Florianópolis recebe prazo de 90 dias para apresentar um plano de segurança alimentar, detalhando como pretende garantir atendimento contínuo à população vulnerável. E mais uma opção gastronômica aqui na ilha de Santa Catarina é a Rota das Ostras, passando pelo Ribeirão da Ilha, ganha espaço na tradição da maricultura aqui em Florianópolis. Pelo jeito você tá feliz, né, Zanotto? Lá na tua área. Mostrinha, coisa mais querida. Sofia Gonzalez foi conferir, mostra um trechinho pra gente. Um negócio tradicional que virou experiência. A capital nacional da ostra agora oferece a possibilidade de provar direto do mar. Olha que só, delícia, comendo na embarcação, isso aí não experimentei ainda, já tá pensasse? chique o negócio, hein? Estamos no ar, fique com a gente. Vamos a Chapecó, Maria, para trazer um alerta do trânsito, porque tem o cruzamento das ruas Condá e Tapajós, que está com alterações, né? É uma rotatória provisória que foi instalada ali no local para organizar o fluxo dos veículos. E o Felipe Bastos está chegando aqui ao vivo, vai mostrar para a gente toda essa movimentação. Começou a chover por aí, Bastos, depois de eu falar desse tempo bom em todo o nosso estado, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Maria, bom dia para o Zanotto, bom dia para todo mundo. Tempo bom do outro lado do estado, viu? Porque aqui em Chapecó começou aquela garoa que molha, muito frio, inclusive 12 graus é a temperatura nesse momento aqui em Chapecó. E para ajudar um pouco mais, a gente está numa área mais alta aqui da cidade. Aí o frio, com certeza, ele é bem melhor, ele é bem maior, na verdade. A gente começa falando então desta rotatória que já foi instalada de forma provisória nessas ruas aqui onde nós estamos, Rua Condá com a Rua Tapajós. Para situar o telespectador, essa Rua Condá, que é a que você está vendo nas imagens agora do Andrés Rodrigues, ela sai lá na Arena Condá, o estádio da Chapecoense. E esta rotatória, então, ela foi instalada justamente para organizar melhor o trânsito nessa área da cidade e diminuir, inclusive, o risco de acidentes. A orientação é sempre aquela, para quem for passar por aqui, redobre a atenção pelo cruzamento,
principalmente nos dias aí de funcionamento desta nova sinalização. Lembrando que esta rotatória ela foi instalada esta semana e deve seguir assim ao longo das próximas semanas. Motoristas e ciclistas devem respeitar a sinalização e as regras de circulação. Já os pedestres também precisam ficar atentos à movimentação dos veículos durante a travessia. Essa medida, até o momento, ela é provisória e busca melhorar a segurança viária e dar mais fluidez ao trânsito nesse ponto importante aqui da cidade. A gente lembra também, viu, Maria, que esta região aqui da cidade é uma região considerada, de certa forma, até nova, né? Então, por isso, mudanças do trânsito continuam acontecendo em vários pontos da cidade e nesses trechos, onde a cidade está se expandindo cada vez mais, alterações redobradas. Não está descartada, inclusive, uma rotatória definitiva nesse local. A gente segue acompanhando por aqui e qualquer novidade a gente traz para o nosso telespectador. Essa rotatória, ela fica no cruzamento entre dois bairros, o bairro Universitário e o bairro Santa Maria, aqui na cidade. Maria, devolvo para você no estúdio. Obrigada, Bastos, pelas informações. O Zanotto tem uma pergunta, que o Zanotto, enquanto tem entrada ao vivo, ele vai prestando atenção em absolutamente tudo que está aparecendo. E ele notou que tem uma casinha de cão comunitário ali do lado, me pareceu, né? Uma casinha de cor rosa ali, ô Bastos, quando você estava com as informações. Será que é um cão comunitário que tem por ali? Dá uma olhada, mostra pra gente. Tem, viu, Zanotto? Tá certíssimo. Inclusive, ele não está aqui agora, ele deve ter dado uma voltinha por aqui, mas tem ração, tem água, né? E tem até uma cobertinha aqui, ó. Aqui dentro tem uma cobertinha também aqui. Não tem ninguém em casa nesse momento. Foi dar uma voltinha, daqui a pouco ele deve voltar por aqui, mas tem uma casinha assim. E um detalhe importante, tem um recado aqui também, ó. Cão comunitário vigiado e protegido. Maltratar animais é crime, sujeito a pena de prisão. Recado tá dado. Muito bem, porque a gente está com reportagens hoje, Bastos, está falando dos casos de maus tratos, a violência e, na sequência, a justiça acontecendo, né, Maria? E, ao mesmo tempo, a gente mostra ao vivo agora exemplo que vem de Chapecó, que não tinha nada planejado, mostrando que a comunidade ele se preocupa, colocar até um telhadinho com ternite e tudo, um abrigo para esse cãozinho comunitário. E só antes de encerrar, Bastos, longe de mim, mas você sabe que o pessoal da corneta aqui é forte, né? E aí me disseram o seguinte, o Bastos está com essa capa hoje, mas é porque ele está com frio, porque não está chovendo em Chapecó, porque nós estamos vendo que não tem nenhum carro passando com o limpador de para-brisa acionado, ô Bastos. Está chovendo mesmo ou é uma capa de proteção com frio? O Bastos é friorento. Onde foi o Bastos? Se foi. Se foi. Não quis responder. Fugiu do frio. Não quis responder. Fugiu, Mas foi ele embora. não está chovendo, Maria. Olha os para-brisa dos carros do caminhão. Eu acho que teve uma garoinha agora há pouco, dele colocou a capa e não tirou mais. Então foi. Porque eu sei que ele sente muito frio, ele sempre fala. Daqui a pouco a gente volta lá para Chapecó com outras notícias da região oeste. Vamos para o norte do estado, porque Joinville se prepara para um grande evento religioso que vai mudar o trânsito na região central nesse domingo. A Arquidiocese espera reunir 15 mil pessoas na concentração mariana. E o Luiz Felipe, ele está ao vivo, vai trazer os detalhes desse evento. Onde exatamente vai acontecer por aí, Luiz? Bom dia! Bom dia, Maria. Bom dia, Maria. Bom dia, Zanotto. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É um prazer ter a sua audiência. 11 horas e 9 minutos na maior cidade do estado. Pois é, esse evento muito importante que vai acontecer neste sábado, no dia 23 de agosto. O local é o centro de Joinville, mas nós estamos ao fundo, vocês conseguem ver o local onde vai ser o pós, né? Logo depois dessa caminhada, vai ser aqui na Câmara de Vereadores, ao lado da Câmara de Vereadores de Joinville, e nada melhor que o Padre Ronque, que é o padre da Catedral aqui em São Francisco Xavier de Joinville, para falar para a gente um pouco sobre esse evento. Confira. Nossa arquidiocese será consagrada a Nossa Senhora da Graça, rainha da nossa arquidiocese, não é? Em preparação ao centenário que vai acontecer ano que vem, em fevereiro. Então, toda a arquidiocese faz parte, não é, do centenário em preparação. Nosso arcebispo metropolitano, Dom Francisco Carlos, vai presidir a Santa Missa. Todos os padres, todas as paróquias, estamos esperando uma multidão de pessoas, porque é bom estar onde a mãe está. E você que está me ouvindo,
você também organize-se, prepare o coração, as caravanas para participar. Nós vamos sair da catedral aqui, os padres e ministros e o bispo e algumas lideranças, a partir das 14 horas. Nos dirigimos à praça, o povo nos aguarda na Praça Dario Salles. Então é isso, a imagem sai da Catedral Metropolitana às 13 horas e vem até aqui a Tenda da Graça, onde nós estamos, bem ao lado da Câmara de Vereadores de Joinville. O encerramento previsto por volta das 21 horas e, como você mesmo citou, Zanotto, vai ter bloqueios temporários nas ruas do centro de Joinville durante as procissões e a Avenida Hermann August Lepper, é essa onde nós estamos, ficará interditada durante o evento aqui na Tenda da Graça. Então, sai da Praça Dario Salles, que fica ali na Praça da Bandeira, próximo ao Terminal Central, faz todo o trajeto até aqui a Hermann August Lepper, que estará interditada, mais de 15 mil pessoas, e o encerramento é aqui na Tenda da Graça, ao lado da Câmara de Vereadores de Joinville. Eu volto com vocês no estúdio. Valeu, Luiz. E por falar em trânsito, Maricério, hoje pela manhã, quem precisou passar pela Avenida das Rendeiras, na Lagoa da Conceição, encontrou um trânsito semelhante ao verão. Mas não era por questão de sol e calor, muito pelo contrário, obras que estavam acontecendo e com isso a movimentação segue intensa. Nós vamos ao vivo com a Graziane Ubiali para trazer mais detalhes, porque, Grazi, a informação que eu recebi logo cedo de pessoas que passavam pelo local, que viram isso, essa obra acontecendo, mas que seriam os próprios funcionários da Celesc que estavam ali, vem, vai, siga e pare, que não viram viatura da PM, que não viram viatura da Guarda. Será que planejaram fazer esse serviço hoje pela manhã e não levaram esses profissionais, esse auxílio ao trânsito? Ô, Biali, informação ao vivo é contigo. Bom dia. Bom dia para vocês, Zanotto. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, eu não sei se é exatamente isso, a gente não teve um posicionamento a respeito da presença ou não da Polícia Militar, mas as pessoas aqui falaram que não viram nenhuma viatura, porém, agora há pouco, faz uns 2 minutinhos, passou aqui uma viatura da Guarda Municipal, já chegou lá na frente e eu acho que já começou a organizar o trânsito porque liberou alguns carros que começaram a passar, agora parou de novo. Mas, de fato, tem vindo, nesse momento está liberado o trânsito aqui, a gente consegue avistar lá ao fundo a viatura da Guarda Municipal. Eu acho que eles chegaram nesse momento e começaram a organizar, mas é desde as 7 horas da manhã que o trânsito está um caos nessa região da Lagoa. Tanto para quem vem das praias, Praia Mole, Rio Vermelho, os bairros lá da região norte e usa a Lagoa como destino, como para quem está vindo do centro da cidade e tentando acessar a Avenida das Rendeiras. O trânsito está completamente parado. A gente acabou vindo a pé, porque nós não conseguimos nos movimentar pelo trânsito, então viemos até aqui andando, atravessamos a ponte, chegamos aqui agora. E a informação que a gente tem é que, assim, essa rótula aqui da prefeitura, que a prefeitura está desenvolvendo, ela é justamente para melhorar o fluxo do trânsito que acontece entre a Avenida das Rendeiras e a Avenida Osni Ortiga, que é aquela via que dá acesso de quem vem lá do Rio Tavares, né, de quem vem do sul, aqui para a região da Lagoa. Essa rótula, ela começou com a demolição lá em maio, então foram demolidos alguns estabelecimentos que tinha aqui na beira da Lagoa. Eles já foram demolidos, depois no mês de julho começou então a parte do enrocamento, onde eles fizeram toda essa estrutura, onde já tem caminhões ali, enfim, isso tudo era um espaço onde tinham imóveis e agora eles já estão criando uma nova pista para que a rótula possa ser executada. Mas a informação que a gente recebeu é de que a Celesc começou esses trabalhos hoje pela manhã, às 7 horas da manhã, justamente para fazer o quê? O deslocamento de 6 postes da rede elétrica, que é uma etapa importante para a construção dessa rótula. Então, eles estão fazendo a troca dessa rede elétrica dos postes e aí justamente interrompendo o trânsito das 7 da manhã, e a previsão é de que seja concluída às 2 horas da tarde. Enquanto isso, o trânsito por aqui estava extremamente complicado, tanto para quem vem, como eu falei, né, do sentido bairro para o centro, como quem vem do centro, sentido bairro aqui, região da Lagoa da Conceição.
E dá para a gente perceber, a movimentação é bem intensa, porque são vários caminhões que estão aqui trabalhando. A gente está mostrando para vocês, ó, eles estão içando cabos para que eles possam fazer então essa troca. A gente está aqui no meio, inclusive, né, desse funcionamento todo, e o trabalho não para. É muita gente trabalhando para que eles possam realizar então essas trocas. E claro, dessa maneira o trânsito começa a se organizar. A gente começa a perceber que eu acho que o processo Siga e Pare começou a funcionar agora, e a gente espera que melhore também aí o fluxo para quem precisa utilizar essa região. E aí, tão logo essa etapa seja concluída, a Prefeitura ainda tem, claro, muita coisa para ser feita por aqui, né? É um trabalho que ainda vai levar muito tempo. Segundo a Prefeitura, o prazo é para que até o próximo verão essa rótula esteja pronta, né? A gente viu ali, ó, uma senhora passando com o animalzinho, eles fizeram aqui uma simulação de calçada por onde a gente está passando agora, para que a gente possa atravessar, inclusive, em segurança. E essa é a situação nesse momento. Muita gente trabalhando, os carros aqui, ó, mais um carro tentando passar, e aí tem a moto que provavelmente furou ali a regra, porque não está vindo nenhum veículo de lá. Acho que essa moto aí tentou furar a regra ali e acabou se encontrando com o carro, mas é isso, essa é a situação. De fato, um transtorno bem grande para uma sexta-feira, né? Sexta-feira que já é complicada no trânsito de Florianópolis, hoje a gente percebe ainda uma complicação maior por aqui. Ô, Grazi, o negócio... É com vocês aí, Zanotto. Porque daqui a pouco a Grazi e o Orionto Júnior vão para outro ponto, mas ainda desse caso da Lagoa é o seguinte, informação que eu recebi hoje cedo, que a viatura que nós vimos da Guarda, por exemplo, foi depois. E agora, Grazi, nós estamos ao vivo, você acabou de mostrar uma pedestre passando, e quem orientava essa pedestre de qual local seguro para ela fazer a travessia era o funcionário dessa empresa que presta o serviço para a remoção dessa fiação. Ou seja, nós estamos numa ilha onde a maior dificuldade é o trânsito, a mobilidade, né, Maria? Essa obra está acontecendo justamente por isso, para facilitar o acesso à região das Rendeiras, da Usina Ortiga, algo necessário. Mas será que ninguém pensa nesse planejamento mínimo? Se numa sexta-feira, se eu vou interditar o trânsito, não é necessário, gente, que a guarda esteja no local ou que a polícia militar, alguém orientando o pedestre, orientando o ciclista ou multando até mesmo, como nós vimos que você mostrava agora há pouco, Grazi, do sujeito que estava na motocicleta e não respeitou o Siga e Pare e passou. Mas não é esse trabalhador aqui que vai dar multa para ele. Será que ninguém pensa nisso? Porque facilita a vida de quem precisa se deslocar e principalmente traz segurança. Não dá para deixar somente os funcionários responsáveis por cuidar do trânsito, né, Maria? E é o que a gente está vendo agora, né? A Grazi está trazendo essas imagens ao vivo, mostrando toda essa questão do trânsito ali que está totalmente afetado, mas também os pedestres, ó, não só dos carros, né? Bicicletas e tudo. Quem precisa passar por esse comecinho da Avenida das Rendeiras aqui vai ter que esperar. E está tudo parado. Então a alternativa seria ir lá por trás, pelo canto da lagoa, que já sai lá na Usina Ortiga também e consegue ir sentido Joaquina, sentido Praia Mole, né? É uma orientação que pode ser passada no dia anterior, né? Procura os veículos de comunicação, Isso. Procura aqui o nosso portal, o nosso SBT e fala, olha, na sexta-feira evite passar ali pela ponte no centrinho da lagoa, já vá pelo canto, já pegue uma rota alternativa para não ficar na fila e traz o respeito a partir do momento que há uma viatura, que há um agente de segurança no local. Porque é diferente você seguir uma orientação pela educação que você tem de um colaborador que está trabalhando ali na remoção dos postes, ou de você obedecer e respeitar uma autoridade que, infelizmente, nesse caso, nós não estamos vendo. Então, valeu, Orionto, que está nas imagens ao vivo com a Grazi, mostrando essa confusão hoje pela manhã, porque nós vamos até 1h05 da tarde, né? Se a Prefeitura tiver algo contrário do que eu estou falando, por favor, envie uma nota que a gente passa aqui com o nosso jornalismo. Mas o que nós estamos testemunhando, o que nós estamos vendo, é a falta de planejamento e uma questão simples do trânsito que já complica tudo. Justamente, Zanotto. Como você falou, até 1h05 a gente está ao vivo aqui ainda e podemos trazer alguma mudança, né, que aconteça ali nessa região de obras. Ainda falando em obras, daqui a Grazi vai para a região do SIC, da Trindade ali, que também estão tendo obras, que estão alterando o trânsito na região central. A gente está falando de uma sexta-feira, a gente está falando de sentido norte da ilha também, e isso pode alterar o trânsito já nas próximas horas. Então a Grazi daqui a pouco entra ao vivo de lá também, ainda nesse assunto de trânsito. E só um detalhezinho, parênteses, vai ficar bonito, né? Vai bonito ali, né? Com esse espaço todo que já foi feito antes, aquele binário que melhorou bastante a questão das rendeiras. A obra é fundamental, mas é preciso ter planejamento quando esses serviços vão acontecer. E continuamos falando do trânsito também, né, Maria? Trânsito também. Agora vamos para Blumenau. A gente vai falar sobre o estacionamento irregular ali na região central da cidade.
porque teve uma fiscalização feita pelos agentes de trânsito que removeu veículos, aquelas motos, bicicletas elétricas estacionadas nas calçadas. E é um problema hoje das cidades também, né, Paulo César? Você até tem um exemplar aí ao lado, mas essa tecnologia que veio, parece que a fiscalização está com dificuldade para acompanhar esse avanço tão rápido. Paulo César, uma sexta-feira abençoada? A informação ao vivo é contigo. Uma sexta-feira abençoada e acima do ótimo para você também, Henrique Zanotto, Maria Esther, bom dia para todo mundo. É o avanço, né, das grandes cidades, mobilidade urbana é um dos desafios e os ciclomotores, os patinetes, scooters, há um avanço muito grande, né? E tem esse desafio também do cumprimento das regras. E aqui em Blumenau, a Guarda Municipal de Trânsito tem recebido denúncias de muitos proprietários que estão estacionando esses veículos sobre o passeio público. Uma fiscalização realizada nesta quinta-feira removeu 9 ciclomotores, patinetes, scooters da área central da cidade. A gente tem algumas imagens para mostrar aqui no SCC Meio Dia que nós separamos para destacar esse assunto. Zanotto, Maria Esther, é impressionante, inclusive, a falta de sensibilidade, de noção de alguns proprietários desses veículos que chegam a estacionar, inclusive, sobre o piso tátil, que é uma referência, que é algo essencial para a locomoção dos deficientes visuais. Então, é um problema. Veículos estacionados sobre calçadas atrapalham a vida das pessoas, é um desrespeito aos pedestres. Esse é um ponto. E eu vou conversar agora com o Robson Rueiro, que é o diretor da Guarda Municipal de Trânsito. Um desrespeito ou é um desconhecimento das regras, na sua opinião? Tudo bem, Robson? Bom dia. Bom dia, tudo bom? É mais desconhecimento, né? A gente está procurando, na medida do possível, orientar, né, os condutores desse tipo de veículo, né, sobre essas práticas de estacionar sobre o passeio, que é proibida, né? A legislação, a Resolução 6 de 2023, permitiu com que cada município legislasse sobre o trânsito em vias públicas desse tipo de veículo. Então, a Prefeitura de Blumenau, em 2025, lançou a Lei 9.800, que proíbe com que esse tipo de veículo estacione no passeio, a não ser que tenha autorização do órgão competente. A gente não emitiu até hoje nenhuma autorização para que esse tipo de veículo estacione no passeio. Então, a gente está, na medida do possível, orientando, e se o condutor não comparecer no local para retirar o veículo, a gente está fazendo a remoção para o nosso pátio. Muito bem, então, num primeiro momento, você tem a regra municipal, não pode estacionar, é proibido estacionar esse tipo de veículo sobre passeio público. Agora, a orientação, ela é fundamental. Esse senhor aqui, que é comerciante, é o proprietário do veículo, e aceitou conversar com a gente. Qual que é a pergunta que o senhor tem a fazer? Bom dia. Bom dia. Onde é que eu posso estacionar a minha bike elétrica, né? Porque a gente já pegou a bike elétrica já para ter uma economia, que eu vinha de carro, pagava estacionamento no centro, já para economizar. E aí eu não sei onde colocar. Se não posso botar em frente da minha loja, vou ter que guardar dentro da loja? Onde que eu vou colocar essa bike elétrica daí? Muito bem, eu já até transfiro a pergunta para o diretor da Guarda Municipal de Trânsito. Então, esse tipo de veículo aqui, ciclomotor, patinetes, scooters, devem ser estacionadas no estacionamento regulamentado da área pública, a área azul, é isso? Não, esse tipo, os que podem usar seriam então os ciclomotores, que são emplacados, né? O veículo que não possui placa não pode utilizar também a área azul, porque não tem como, a cobrança é feita através da placa. Como ele não é emplacado, não pode estacionar na via pública também. Então teria que ser em local particular aí a escolha do proprietário, do condutor. Os proprietários, então, devem procurar os estacionamentos particulares. A fiscalização vai continuar? Sim, vai continuar. De forma ininterrupta e sempre que possível aí a Guarda vai fazer essa fiscalização. Muito bem. Existe mais alguma orientação? Por exemplo, já que a gente está falando sobre ciclomotores, patinetes, scooters, bicicletas elétricas, né?
que diz as regras hoje em relação ao trânsito nas faixas de rolamento aqui na área central da cidade, principalmente, que a gente vê um avanço na frota desse tipo de veículo? Então, os autopropelidos, que são os que atingem uma potência de até 1000 watts e não ultrapassam os 32 km por hora, na via pública eles têm que circular junto ao bordo da via, ou seja, junto ao meio-fio, no mesmo sentido dos veículos, não podendo ultrapassar essa velocidade de 32 km por hora. Onde houver ciclofaixas ou ciclovia, eles podem transitar também nesse local, com a velocidade reduzida então de 20 km por hora. Não havendo nenhum, a ciclovia ou ciclofaixa, onde a calçada é compartilhada com o ciclista e com o pedestre, eles podem também estar transitando nesse local, aí com a velocidade mais reduzida ainda de até 6 km por hora. Robson Rueiro, obrigado pela sua participação, obrigado pelos esclarecimentos. A fiscalização vai continuar. Quero agradecer ao senhor também. O senhor vai ter que procurar um estacionamento particular. Pois é, né? Agora eu vou ter que botar dentro da loja, né? Fazer o quê, né? Porque assim, eu acho engraçado, não pode andar com ela na calçada, mas não pode deixar ela na calçada, entendeu? Daí fica complicado, né? Deus abençoe, obrigado pela sua participação. Zanotto, Maria Esther, olha só. Então, é o desafio da mobilidade, todo mundo querendo seu espaço, né? Mas não pode atrapalhar a circulação dos pedestres e principalmente estacionar os veículos sobre o piso tátil, que é referência para os deficientes visuais. Zanotto e Maria. Que confusão, né, Maria? Como ter esse discernimento, saber, né, onde pode, onde não pode, o veículo que pode, que não pode. Justamente, a se gente tá sabe atrapalhando ou não. que esse tipo de veículo elétrico ele veio para ajudar na mobilidade, muitas vezes. A pessoa não precisa tirar o carro, né, de casa, da garagem, ele é pequenininho, pode ir na calçada, como o proprietário falou. Agora, na hora de estacionar, ele não pode parar nem na rua e nem na calçada como a bicicleta. Ele vai ter que pagar um estacionamento. Então, será que ainda vai compensar para o proprietário ir trabalhar com esse, né? Porque o que ele economiza com combustível vai gastar com vai estacionamento. ter que gastar com estacionamento. Então, talvez poderia ser pensado uma maneira de facilitar para essas pessoas que também querem colaborar com o meio ambiente e também com o trânsito. É um desafio, né, das legislações de cada município ou nível nacional para colocar a regra, é algo que está começando agora, né? Maria, deixa eu te pedir licença para falar dos acidentes que aconteceram nas últimas horas. Teve um grave acidente ontem que parou a 470 na região ali do Alto Serrano, de Curitibanos. 5 pessoas ficaram feridas, 13 em estado grave. Foram 4 veículos que se envolveram nessa colisão. Fica bem ali no limite entre as cidades de São Cristóvão do Sul e a região de Ponte Alta. O motorista de um dos caminhões ficou preso nas ferragens e assim que foi retirado, rapidamente levaram ele até o hospital Hélio Anjos Ortiz, que fica em Curitibanos. O condutor do segundo caminhão, um homem de 25 anos, esse saiu ileso, sem nenhum ferimento. Já num dos carros, a motorista, que não foi identificada no momento, estava inconsciente com politraumatismo. Foi encaminhada em estado grave também ao hospital de Curitibanos. E ainda no 4º veículo, chama a atenção o seguinte, porque é uma picape Saveiro, um veículo para um condutor e um passageiro, mas 3 pessoas estavam nesse carro. O motorista, de 48 anos, que teve suspeita de traumatismo craniano, foi levado ao hospital, junto com os 2 passageiros, um de 27 anos que foi para Curitibanos e o outro passageiro dessa picape, de 40 anos, que foi encaminhado até o hospital, esse no município de Otacílio Costa. Acidente grave, né? E no local não tivemos ninguém sem os sinais vitais, né? Pessoas gravemente feridas, mas que chegaram a ser encaminhadas aos hospitais da região, ainda com vida. Depois nós não temos mais acesso, mais informações para saber se essas pessoas conseguiram escapar ainda desse grave acidente. Essa aqui é Saveiro, ó. O que sobrou dela, pelo menos, estão vendo, ó. E aqui o que eu falei antes, né, que chama atenção, como 3 pessoas estavam nesse carro, se ele tem capacidade somente para o condutor e para o passageiro, e ali os outros veículos envolvidos. E 23 pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito que envolveu um ônibus e 2 caminhões. Foi na manhã dessa sexta-feira em Xanxerê. As informações dos bombeiros chegaram dizendo que o ônibus transportava trabalhadores para um frigorífico lá da região, quando bateu na traseira de um caminhão que estava parado, estacionado. Com o impacto, o caminhão foi projetado um pouco mais para frente e atingiu um segundo veículo. Das 23 pessoas vítimas desses acidentes, 21 tiveram ferimentos leves, como escoriações e algumas contusões. Já outras 2 tiveram ferimentos de maior gravidade, precisaram ser encaminhadas para avaliação médica após esse atendimento dos bombeiros lá em Xanxerê.
E um jovem de 20 anos ficou ferido depois que o carro que ele estava dirigindo foi parar dentro do rio Cará, em Lages. O acidente aconteceu durante a madrugada e os bombeiros foram acionados para atender essa ocorrência. Nós vamos com a Shaina agora para atualizar as informações, porque fica sempre aquele questionamento, né, Shaina? Tinha ali a proteção metálica, né? Ou não tinha? Nesse ponto, como que aconteceu esse acidente? Shaina Marcon, porque infelizmente não é novidade desse tipo de ocorrência em Lages, né? Só confirma se ela está me ouvindo, se está tudo certo com o retorno da Shaina, porque passam os dias e a cada momento surgem outras ocorrências de motoristas que perdem o controle e vão parar dentro do rio Cará. Ô, Shaina, está me ouvindo, querida? Tudo certinho com o seu retorno? Deixa eu ver, confirma lá. Acho que não. Confirma lá com a Shaina, então. Para você, para Maristere, para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. Olha, aconteceu por volta da 1h20 da manhã, bem nesse ponto onde a gente está aqui agora, aqui na ponte que liga, então, a Avenida Belisário Ramos, né, Avenida Cará, como conhecida aqui em Lages, com a Avenida Papa João 23, conhecido aqui como a esquina da Sempre Verde, como o pessoal conhece aqui. Então, esse jovem de 20 anos, ele capotou o veículo e acabou caindo dentro do rio Cará. Ele teve alguns ferimentos, né, nos braços, também nas mãos, suspeita de fratura na clavícula. Ele estava andando, né, na cena do acidente quando os bombeiros chegaram, mas ele chegou a ser imobilizado, então, com colar cervical e foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. E esse acidente reforça a questão dos guarda-reios, né, que já tem quase toda a extensão da Avenida Belisário Ramos, da Avenida Cará, para evitar esse tipo de acidente. Mas aqui nesse ponto, a gente mostra que está sem o guarda-reio nesse momento, por conta das obras que foram feitas aqui de contenção do rio Cará, e aí foi feito um enrocamento de pedras. A gente mostrou, inclusive, em vários dias aqui no SCC Meio-Dia, essas obras, né, que a Secretaria de Obras da Prefeitura de Lages estava realizando. E aí, segundo as informações do secretário de Obras, Kleber Machado Arruda, o guarda-reio vai ser recolocado aqui nesse ponto onde exatamente esse jovem acabou caindo com o veículo aqui no rio Cará. A gente já mostrou vários acidentes, inclusive com morte, que aconteceram aqui no rio Cará por conta, então, desses veículos que caíam aqui dentro do rio. E agora o secretário disse que por causa dessa obra, do enrocamento das pedras, o guarda-reio vai ter que ser colocado de uma outra forma, né, com concreto, porque não tem como fixar, então, o guarda-reio aqui nas pedras se não for dessa forma. Ele disse que na próxima segunda-feira as equipes já começam a trabalhar para recolocar o guarda-reio nesse ponto, e ainda falta 1 quilômetro, mais ou menos, de extensão da Avenida Belisário Ramos, que não tem também o guarda-reio, mas já tem uma licitação para colocar guarda-reio nesses pontos, com recursos de emendas parlamentares e também recursos da Prefeitura, para complementar, então, a colocação dos guarda-reios aqui na Avenida Belisário Ramos, que a gente sabe que é bem importante essa defensa metálica para auxiliar em acidentes como esse que a gente viu nessa madrugada. Então, esse jovem, ele ficou ferido, foi encaminhado para o hospital. A gente não tem as informações sobre o estado de saúde atual dele, mas ele teve apenas ferimentos e, graças a Deus, né, não aconteceu algo mais grave, como a gente já viu acontecer em outros acidentes aqui na Avenida Belisário Ramos, aqui no rio Cará. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Shaina, pelas suas informações. Vamos ao vivo com a Cris agora, com a Cris Pinheiro, para atualizar para a gente, porque ontem, Cris, a gente estava se encaminhando para o final da edição de quinta-feira do nosso SCC Meio-Dia, quando veio a informação do Corpo de Bombeiros ali da região de Itajaí, da localização de um corpo. E nós estávamos com aquele pescador desaparecido desde sábado do Espírito Santo, que teria caído de uma embarcação durante uma atividade recreativa, pelo que eu entendi que eles estavam fazendo, um churrasco no barco, né? E aí no sábado à noite ele cai. Então agora a Cris vem com a informação ao vivo e atualiza para a gente se foi confirmada essa que era a principal suspeita, né, Cris? De que o corpo encontrado ontem seria justamente desse pescador. E realmente foi assim? Cris, muito bom dia, a informação ao vivo é contigo. Bom dia para ti, Zanotto, para Maria, para todos que estão nos acompanhando aqui no SCC Meio-Dia. É isso, os bombeiros aqui de Itajaí estavam desde segunda-feira em busca deste homem que teria, a princípio, né, os bombeiros não sabiam confirmar, mas a princípio teria caído de uma embarcação que estava atracada em Navegantes. As buscas começaram ali na região de Salceiros, no rio Itajaí-Açu. Ele teria caído, Zanotto, na verdade, no domingo. Ele estava com os amigos, com os companheiros, fazendo um churrasco e, de acordo com informações coletadas pelos bombeiros, ele estava sentado ali na beiradinha
do barco e acabou caindo e os colegas não viram mais ele. Mas por conta da forte correnteza ainda está, também muitos entulhos, a água bastante turva, os bombeiros tiveram bastante dificuldade em fazer as buscas por esse corpo, por esse pescador e infelizmente encontraram sim o corpo dele e foi confirmado ontem que é desse pescador de 35 anos. Quem fez a confirmação, a identificação, foram os próprios companheiros do barco, os colegas de trabalho. A empresa é responsável por esse barco, a dona desse barco foi acionada juntamente com a assistência social para dar todo o apoio ali para a família desse pescador que infelizmente perdeu a vida ali após uma recreação, né, num churrasco. Não se sabe se ele acabou se desequilibrando, caiu no rio. Também a gente não sabe se não sabia nadar. Infelizmente, perdeu a vida aqui no nosso rio. Volto com você. Obrigado, Cris. Daqui a pouco ela vem com mais informações. Agora, eu não sei se é somente coincidência, né? Porque nós estamos com 3 casos. Esse pescador que estava desaparecido e aí o corpo flutuou e apareceu. E agora confirmada a identidade da vítima, e os outros 2 casos aqui na Grande Florianópolis. Nós estávamos acompanhando, né, o trabalho de resgate, de localização do corpo, primeiro daquele menininho de 6 anos que foi levado pela correnteza do Rio Cubatão, e os bombeiros ficaram a semana toda, e ontem à tarde veio a informação de populares ali do bairro Fabrício, mesmo em Santa Maria da Imperatriz, que visualizaram que parecia ser o corpo da criança, acionaram novamente os bombeiros que já estavam na área e encontraram o corpo desse menino a cerca de 2 quilômetros de distância desse ponto que você está vendo na imagem. Porque essa imagem aqui, eu estive na quarta-feira com o Erionto Júnior no local, acompanhando o trabalho de buscas, com o sonar que nós estamos vendo dentro da embarcação, com o canil, com o drone, e era o ponto exato onde há o relato que esse menino, acompanhado do seu amigo de 12 anos, estavam ali próximo ao rio e ele é levado pela correnteza. 2 quilômetros depois, encontra então o corpo do menino. E também nessa quinta-feira, um pouco mais tarde, já no fim da tarde de ontem, a terceira pessoa que estava sendo procurada também foi encontrada, um senhor de 59 anos, que havia o relato, a última vez que ele foi visto próximo a uma ponte ali na região mesmo do Rio Cubatão. Então, a localização é dessa terceira vítima. Não sei, realmente não temos essa informação mais precisa, mas fica o fator coincidência, né? 3 corpos, né, aparecem no mesmo dia aqui em Santa Catarina, finalizando o trabalho de busca dos bombeiros. Nós vamos ao intervalo comercial e, na sequência, os casos revoltantes de violência contra animais aqui no nosso estado. Daquele sujeito que enforca um cãozinho dentro de um elevador em Blumenau. Teve justiça já, você vai ver o que foi a sentença dada para esse caso, e também aquele outro, né, sujeito que agride o próprio animal quando estava, a princípio, passeando com um cachorrinho lá na região de Balneário Camboriú. Abre o sinal, abre a imagem ao vivo para a ilha de Santa Catarina. Vamos mostrar a região da Barra da Lagoa, que eu já estou vendo aqui no meu retorno. Já vai entrar na sequência a imagem para você dessa sexta-feira de sol, Maristério. Olha que coisa mais linda a Barra, justamente no momento que a gente consegue ver a aproximação de um barco pesqueiro entrando no canal da Barra. Com certeza chegando já com peixinho. Um peixinho frito hoje, né, Nereu? Espetáculo, né? Intervalo, voltamos na sequência. Cadê o povo da Barra, hein? Não tem ninguém na praia, não tem ninguém aproveitando uma sexta-feira como essa. Será que eu dá pra ir pra lá depois? Ô Maria, suma, eu vou ver se eu posso ir lá pra Barra agora já. Me antecipa aqui. Estamos de volta com o nosso SCC Meio-Dia para falar desse caso revoltante, mas que teve uma rápida atuação da segurança, porque o pessoal da Guarda Municipal de Balneário Camboriú identificou quem era a pessoa e o endereço do agressor que comete aquele ato de dar um tapa no cachorro lá, filmado por alguém que ficou revoltado com essa situação que estava sendo presenciada. E esse vídeo é fundamental, né, Cris? Porque a partir desse momento há prova pericial, é diferente de alguém somente testemunhando, falar, mas eu vi isso, vi aquilo. Ali não. Ali já chamou atenção, a pessoa gravou e com esse vídeo, com essa imagem, a guarda consegue identificar quem é o agressor, né, Cris? Situação lamentável, né? Dói na alma e no coração quando a gente vê essa imagem. Eu imagino que a Maria também ficou bem triste. Quando eu vi, eu falei, nossa, esse homem foi preso, viu, Zanotto? E esse caso aconteceu ontem pela manhã na Avenida Martin Luther, foi registrado por moradores, claro, como você falou, e o vídeo circulou ali, viralizou nas redes sociais. O homem aparece no vídeo dando um tapa no cão, que a gente percebe, fica ali meio acuado, e em seguida ele ainda aparece na rua
Rua Paraguai, no bairro das Nações, puxando ali, meio que arrastando esse animal. O setor de inteligência da Guarda Municipal recebeu também denúncias pelo 153 e iniciou as buscas pelas imagens das câmeras da região e conseguiu identificar a rua e a casa desse agressor, junto com a equipe do Departamento de Proteção Animal e Combate aos Maus Tratos, foi até a residência. Eles abordaram esse homem de 55 anos que, segundo a Guarda Municipal, confessou ter batido no animal. Ele foi encaminhado para a delegacia para as medidas necessárias. O animal foi acolhido e encaminhado para uma organização parceira do município. E a Guarda Municipal, claro, incentiva você a, quando testemunhar, ver uma situação de maus tratos, entrar em contato com a Guarda pelo 153. A gente lembra que maus tratos a animais é crime, está passível de punição, multa e até de 2 a 5 anos de reclusão e, claro, a proibição da guarda de cães e gatos. Volto com você. Então aqui a gente viu as duas imagens, do começo ao fim. Agressão, flagrante, obrigado, Cris, pelas suas informações. E na sequência, quem cometeu o crime, identificado, localizado e agora vai responder pelo ato cometido. E nós vamos atualizar agora a situação ainda revoltante também envolvendo animais desse cãozinho, gente, que é enforcado dentro de um elevador. Nós vamos ao vivo com o Paulo César, que vai atualizar para a gente também, relembrar quando aconteceu o caso e o que a Justiça definiu também nesse exemplo de maus tratos aos animais, né, PC? Informação ao vivo é contigo. Muito bem, Henrique Zanotto. Esse caso aconteceu dentro de um elevador de um condomínio no bairro Badenford, na região norte da cidade. E foram os moradores do próprio residencial, que fizeram a denúncia. O boletim de ocorrência foi registrado no início deste mês. A câmera de segurança do elevador registrou a agressão ao animal. A gente tem as imagens para mostrar aqui na tela do SCC Meio Dia. O homem aparece com 2 cachorros dentro do elevador, os 2 cães ele usa as coleiras, né? O homem aparece com 2 cachorros usando coleira, presos a guias, e ele também segura sacolas. E aí, em determinado momento, de repente, o tutor ergue um dos cães, que é o de menor porte, ele ergue pela coleira e aí o cachorro ele fica suspenso do chão por alguns centímetros, uns 10 centímetros aproximadamente do chão. Então, ele suspende o cachorro, ele ergue o cachorro pela coleira, né, o que coloca pressão ali na região do pescoço do animal. São 14 segundos de enforcamento, frieza, tortura. O cão não esbanja nenhuma reação, permanece praticamente imóvel. A polícia abriu investigação e cumpriu mandados de busca determinados pela Justiça nessa semana. Os 2 cães que estavam com o investigado foram resgatados pela Polícia Civil e passaram por uma avaliação médica veterinária, e a guarda dos 2 animais foi suspensa. O homem investigado foi indiciado pela Polícia Civil. Ele vai responder pelo crime de maus tratos a animais, caso que aconteceu. Essas imagens que você acabou de assistir aqui no SCC Meio Dia, da câmera de segurança do elevador do condomínio, foram registradas, captadas no dia 31 de julho. Os moradores do próprio condomínio tiveram conhecimento dessa agressão contra o animal e fizeram a denúncia, procuraram a polícia, fizeram a denúncia e a polícia fez o trabalho dela, e o homem agora vai responder por maus tratos, pelo crime de maus tratos a animais. Nós voltamos ao estúdio. Com você, Zanotto. Obrigado, Paulo César. Só um exemplo dessas duas situações antes de partir para o terceiro caso que a gente vai trazer também lá de Itajaí. Porque aqui nós vimos essa integração funcionando muito bem. A partir do momento que esses sujeitos cometem o crime e a sociedade denuncia. Porque nas duas ocorrências, a prova pericial já estava ali para as autoridades.
e isso foi feito à justiça, o crime combatido como deve ser. Com a pessoa que gravou lá em Balneário Camboriú e do outro que comete o crime diante de uma câmera dentro do elevador, e os próprios vizinhos, revoltados com essa situação, levam conhecimento à autoridade policial. Então, o crime aconteceu, mas ao mesmo tempo a sociedade atenta e conseguindo produzir provas periciais e materiais para que a justiça também ocorresse na mesma velocidade. Agora a gente vai trazer um outro caso, gente, de um cavalo que precisou ser resgatado em Itajaí, porque também chegou a informação da denúncia de maus tratos. Vejam só, a equipe da Guarda Ambiental encontrou esse cavalo sozinho, né? Estava amarrado em terreno baldio, extremamente magro e com visíveis sinais de maus tratos. Descuidado, né? Abandono. O Instituto Itajaí Sustentável foi acionado e ajudou no resgate. O animal, então, o cavalo foi levado a uma unidade de acolhimento provisório de animais, onde recebe, nesse momento, todos os cuidados necessários. O tutor ainda não foi localizado, mas a gente lembra que denúncias de maus tratos podem e devem ser feitas, nesse exemplo que nós estamos trazendo para a região de Itajaí, no telefone 47 988 57 21 44. O que muitas vezes acontece é realmente o abandono, né? O animal está doente, ou já está um pouco mais velho, não serve para a atividade que exercia antes. Tem sujeitos que fazem isso, que abandonam, deixam lá amarrado o animal à própria sorte. Agora fica o desafio, né? Nesse caso aqui das autoridades de segurança pública, conseguir identificar quem era o tutor desse cavalo abandonado lá em Itajaí. Informações agora do sul do estado, registrada 2 ocorrências envolvendo crianças. Teve em Capivari de Baixo, a polícia investiga um suposto caso de maus tratos a uma criança e um menino autista de apenas 2 anos que foi resgatado pelos bombeiros com vários hematomas pelo corpo. Tem a outra ocorrência em Braço do Norte, região sul, de um bebezinho que precisou ser transferido às pressas. Até foi acionado o helicóptero Saer da Polícia Civil para trazer lá do sul até Florianópolis, porque essa criança sofreu um trauma após uma queda. Vamos ao vivo com a Emanuela Justino, que traz para a gente informações atualizadas dessas 2 ocorrências envolvendo crianças no sul do estado. Justino, uma excelente sexta-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, bom dia quem nos assiste. Exatamente, a gente começa falando de Capivari de Baixo, uma criança de 2 anos, autista. Foi atendido, na verdade, essa ocorrência de primeiro foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, tá? E chegando no local, eles perceberam que a criança estava muito sonolenta e com diversos ferimentos na parte frontal, na cervical e também na coxa. E já levantou um alerta, né? Inclusive, depois a criança foi transferida para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, no município de Tubarão. A Polícia Militar foi acionada e também depois o Conselho Tutelar, e agora esse caso está com a Polícia Civil, né? Já que a criança é não verbal, então uma criança pequena já, 2 anos, e também tem autismo e não consegue falar, mas estava com diversos ferimentos no corpo. Então esse caso acendeu o alerta e agora está sob investigação da polícia. Isso em Capivari de Baixo. E sobre a outra ocorrência aqui no sul do estado, ontem também aconteceu de um bebezinho de 10 meses, caiu do berço e teve traumatismo crânioencefálico. Inclusive, por conta da gravidade dessa ocorrência, o helicóptero do Saer foi acionado, ele foi transferido então para o Hospital Joana de Guzmão, e agora também seguem, né, as investigações, enfim, do que realmente aconteceu ali, como que foi a dinâmica da queda, enfim, mas a criança realmente teve esse trauma, né? Segundo foi divulgado pela própria equipe médica do Saer, teve uma fratura na calota craniana. Então agora está no Hospital Joana de Guzmão, e por aqui a gente segue acompanhando. Foram 2 casos assim que chamaram a atenção e que seguem aí sob observação e também a investigação, né, dos órgãos competentes. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Justino. E agilidade no atendimento, né? Quando a gente tem essas aeronaves, o Saer na região sul-oeste e também os Águias da Polícia Militar e os Arcanjos do Corpo de Bombeiros e Secretaria da Saúde e SAMU. Maria. 11h50, a gente tem agora a atualização daquele caso da mulher de 38 anos que fingiu ter apenas 12 para ser acolhida por uma família. A Justiça de Joinville já bateu o martelo e deu a condenação. O Luiz Felipe Melo está chegando ao vivo, vai trazer os detalhes dessa decisão. Luiz, ela foi condenada então pelos crimes de estelionato e também de falsa identidade, é isso mesmo? É isso mesmo, Maria Esther. Esse caso que a gente cobriu amplamente aqui no SCC-SBT, também no portal SCC10, todo o trabalho da nossa equipe, contando esse caso
que é minimamente estranho. E como você falou muito bem, ela foi condenada, a Amanda, de 37 anos, por estelionato e falsa identidade, pena de 1 ano, 10 meses e 28 dias de prisão. Inicialmente, o regime inicial semiaberto. A justiça negou à ré o direito de recorrer em liberdade. Ela se passou por uma adolescente de 12 anos e foi acolhida por um casal aqui de Joinville. A acusada utilizava o nome de Gabriele Ferreira dos Santos. Segundo a denúncia, os fatos ocorreram entre fevereiro de 2025 e julho desse ano de 2026. O casal, que teria acolhido ela, teria custeado moradia, alimentação, transporte e medicamentos, entre eles aquelas canetinhas famosas por emagrecimento. A mulher teria criado essa história de vulnerabilidade para convencer esse casal. Segundo a denúncia, ela utilizava até uma fala infantilizada e objetos ligados a uma criança de 12 anos. As vítimas, as testemunhas e a ré foram ouvidas no julgamento que aconteceu recentemente, no dia 19 de agosto, e o Ministério Público pediu a condenação e a manutenção da prisão preventiva, 1 ano, 10 meses e 28 dias de prisão. Maria, volto contigo no estúdio. Obrigada, Luiz, pelas atualizações. Agora a gente vai falar de um serviço da Casan, um servidor da Casan, e ele atuava como chefe do setor operacional de esgoto lá em Chapecó. E foi condenado a quase 12 anos de prisão por corrupção passiva. O Felipe Bastos está chegando com as informações para falar um pouquinho mais sobre esse caso. É contigo, Bastos. Exatamente isso, Maria. O servidor da Casan, então, ele foi condenado a 11 anos, 10 meses e 6 dias em regime de prisão, na verdade, em regime inicial fechado por corrupção passiva. Segundo a decisão do Ministério Público, ele usava o cargo que ocupava na estação de tratamento de efluentes aqui em Chapecó para cobrar dinheiro de empresários responsáveis pelo transporte de resíduos. A investigação apontou que o pagamento era feito por carga descarregada. Em troca, o servidor liberava descartes sem a cobrança das tarifas oficiais, permitia a reutilização de guias e facilitava o acesso irregular à estação. O Ministério Público identificou 60 atos de corrupção entre os anos de 2018 e 2020. Para a promotoria, o esquema gerou prejuízos à Casan e violou princípios como a legalidade e moralidade na administração pública. Além da prisão, a Justiça também determinou a perda do emprego público e a devolução à Casan dos valores recebidos como propina. Em nota, a Casan informou que adotou as providências administrativas cabíveis e que o empregado foi demitido no ano passado. Segundo a companhia, ele já não faz parte do quadro funcional há mais de 1 ano. A Casan também destacou que o processo compete à Justiça e que a defesa é de responsabilidade pessoal do acusado. A decisão ainda pode ser recorrida. Maria, devolvo para vocês no estúdio. Obrigada, Bastos, pelas informações. Agora, 11h54, a Defensoria Pública de Santa Catarina conseguiu uma decisão judicial que dá ao município de Florianópolis 90 dias para apresentar um plano de segurança alimentar e também nutricional. E essa medida, né, Maria, acontece após a suspensão das atividades, por exemplo, do restaurante popular. Nós vamos ao vivo com a Graziano Biali, que traz mais informações para a gente, porque esse restaurante, né, Grazi, por exemplo, chegou a funcionar ali bem no centro da cidade, na Avenida Mauro Ramos, mas de repente falaram, não é seguro, precisamos rever e daqui 3 meses teremos novamente o restaurante popular funcionando. Oh, já passou 3, 4, 5, 6 e nada, né, ô Grazi? É verdade, Zanotto. Já passou 1 ano, na verdade, né? Ele foi fechado ainda em 2025, no início do ano de 2025, e até então nada foi feito. E, claro, muito mais do que um restaurante popular que servia aí comida, né, a preço popular para pessoas de baixa renda e também em situação de rua, ele também faz parte desse programa de política pública municipal para a segurança alimentar e nutricional. Portanto, como a Maria falou, a Defensoria Pública, ela ajuizou uma ação que determina, então, que a Prefeitura Municipal de Florianópolis apresente aí um planejamento dentro do prazo de 90 dias, mostrando não apenas o funcionamento do restaurante, apontando aí prazos, enfim, se eles vão de fato colocar aquela estrutura
prefeitura novamente para funcionar, mas também trazendo informações a respeito de programas, de planejamentos que tragam a possibilidade de reestruturar essa política pública municipal que garante a segurança alimentar, que, claro, como eu falei, vai além do restaurante apenas, né? Então, por conta dessa determinação, agora a prefeitura deverá mostrar, então, os equipamentos, apontar informações sobre os equipamentos, sobre os programas, sobre o imóvel onde funcionava o restaurante, se ele tem condições ou não de voltar a operar. Também trazer aí um cronograma com estimativas orçamentárias para seguir essas políticas, também metas e indicadores. Então, essa é uma determinação que veio da Defensoria Pública para que a Prefeitura possa cumprir no prazo de 90 dias. E também outro assunto envolvendo aí essa questão de segurança alimentar é aquele programa Marmita Legal da Prefeitura. A Justiça determinou aí, então, estipulou um decreto do programa que vai regulamentar, ou seja, mantém a regulamentação da distribuição da Marmita Legal, que é um programa que a Prefeitura estipulou, para evitar aquelas distribuições desordenadas em qualquer lugar, de qualquer forma. Então, a Justiça determinou que esse decreto seja mantido, que mantenha-se, então, esse programa Marmita Legal pela Prefeitura para organizar a segurança alimentar de quem recebe essas marmitas. Então, existem lugares específicos, lugares apropriados, as instituições precisam seguir alguns critérios e isso, mantido pela Justiça, também garante a segurança alimentar dessas pessoas que, claro, recebem as doações, né? Tem muita gente querendo ajudar, tem muita gente querendo fazer a doação de marmita, mas é preciso seguir algumas regras até para garantir que aquele alimento que vai chegar para essa pessoa que precise, ele chegue em boas condições, inclusive de temperatura, tudo mais, né? Também com a higiene do local, do ambiente onde será servido. Então, a Justiça determinou que esse decreto seja mantido e o programa Marmita Legal seja mantido em Florianópolis. A gente vai continuar acompanhando todos esses dois assuntos relacionados à segurança alimentar nutricional da população de baixa renda e também em situação de rua aqui em Florianópolis, e qualquer novidade a gente vem trazendo para vocês. Esperamos que em breve a gente tenha algo relacionado ao restaurante popular, que com certeza fez muita diferença no pouco período que ficou aberto. Obrigada, Grazi, pelas informações. E em Lages, continua a programação nesta sexta-feira da 4ª Semana da Agricultura Familiar e aqueles produtos que nós gostamos muito, né, Maria? Gente, vocês sabem, né? Reúne produtores rurais, pesquisadores, estudantes em atividades voltadas também ao fortalecimento do setor. E ontem a feira, ela era voltada aos apicultores, né? Falando aí de mel. E hoje está reunindo outros segmentos do setor também. Vamos para lá com a Shaina? Vamos saber então. Olá, Zanotto, que você estava querendo aí, ó. Olha ali, porque ontem era mel, hoje eu estou vendo tem o quê? Tem salame, tem linguiça, mas tem melzinho também. Tem melzinho também ali, ó. Conta pra gente, Shaina, a informação ao vivo é contigo. Pois é, gente, ontem a feira, né, a 4ª Semana da Agricultura Familiar, que acontece aqui no Centro Serra Convention Center, a feira era mais voltada para os apicultores, como eu falei, né, como vocês falaram também. Agora está acontecendo aqui do outro lado, né, palestras e também capacitação aí dos produtores e dos agricultores. E a feira que a gente está mostrando aqui agora, a feira dos produtos artesanais aqui, né, dos produtos artesanais e agroindustriais familiares da Serra Catarinense, começa a partir da 1h da tarde, mas os expositores já estão por aqui e a gente vai conversar com eles aqui, ó, porque a gente vai mostrar todos os produtos que estão sendo apresentados e comercializados aqui no Centro Serra Convention Center. Então, a partir da 1h da tarde, o público já é convidado a participar. Eu vou conversar com a Kátia, que ela é lá de Cerro Negro e trouxe os produtos lá do pessoal que produz, né, da Associação São Roque, da localidade de Raid, São José também, Associação Raízes do Campo também, todos os produtos, né, lá do campo. E a gente vai mostrar aqui uns produtos que elas estão comercializando aqui e estão oferecendo para o pessoal, que é algo que lembra a gente, lembra a infância, né? Kátia, bom dia. Qual que esses produtos que vocês estão trazendo aqui para mostrar para as pessoas aqui, né, nessa feira que reúne os produtores, os agricultores aqui da nossa região? Bom dia. Bom dia. A gente está trazendo produtos da região, né, que lembram produtos que as nossas avós, né, faziam pra gente. Estamos fazendo uns docinhos aqui em calda, um doce de abóbora feito em calda. Até vou dar para você provar. Que é aqui, ó, em calda, feito até um crochêzinho feito pela minha mãe, que ela gosta de tudo decoradinho.
Daí temos outros produtos feitos, cucas também, recheadas. Temos pão de milho, doce de leite. Temos várias coisas bem boas para o pessoal vir aqui experimentar. Casquinha de laranja, tem bastante coisa. Eu provei esse doce de abóbora aqui, gente, é uma delícia, maravilhoso. E antes de encerrar, eu quero mostrar para vocês aqui, no stand aqui da Jaque, lá de Correia Pinto também, os produtos que ela comercializa, que é o salame, né, gente? Um salame aqui maravilhoso que a Jaque e o esposo dela, a família dela produz. E então é muito produto bacana para o pessoal vir conhecer, vir prestigiar, comercializar, né? Comprar para prestigiar os produtores, os agricultores da nossa Serra Catarinense. Antes de encerrar, vou mostrar para vocês o salame aqui, da Jaque, lá de Correia Pinto. É bem bacana, todos os produtos que o pessoal produz aqui, então tá todo mundo convidado a partir da 1h da tarde para vir aqui no Centro Serra Convention Center conversar e conhecer muito mais sobre os produtos que são produzidos aqui na nossa Serra Catarinense dos nossos agricultores. Volto com vocês aí no estúdio. Sabe que eu não experimentei esse daqui ainda, assim, a linguicinha salame com queijo. Com queijo e com limãozinho, Zanotto. Tu estavas comentando, Nossa, gente, o limãozinho no salame é vida. É. Nossa. E aquela laranjinha que falasse ali, a casquinha da laranja. A casquinha da laranja, da última vez que eu fui para Lages, eu ganhei também. Me deram um saquinho delicioso, gente, para você ficar petiscando ali. Delícia, delícia, né? A Feira da Agricultura Familiar que segue acontecendo lá em Lages. É mais um exemplo da força do catarinense, do trabalho das nossas famílias, nossos agricultores aqui em Santa Catarina. Vamos seguir, Maria Esther, e vamos falar agora de eleições. A propaganda eleitoral começa oficialmente neste sábado e o eleitor também pode ajudar a fiscalizar as campanhas. É o aplicativo Pardal, criado pela Justiça Eleitoral, que volta a receber denúncias do que a gente chama das propagandas irregulares e traz também uma novidade nesse ano. É o Kaique que está chegando por aqui e vai contar dessa novidade. Conta pra gente, Kaique. Muito bom dia, Maria Esther e Henrique Zanotto. Um forte abraço a todos que assistem ao SCC Meio Dia, porque eu estou na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis. Quem mora na região e passa por aqui já notou várias bandeiras pelos canteiros ao longo da via. Isso faz parte do processo democrático e está previsto na legislação eleitoral, mas há uma série de regras que guiam essas propagandas eleitorais. A Maria Esther já bem adiantou, a propaganda, o horário eleitoral gratuito começa a partir do dia 28 de agosto. Só que a propaganda eleitoral já está aí nas redes sociais, nas ruas, e a pessoa, o eleitor, o cidadão que notar algo diferente, algo que, segundo a pessoa, possa ser um crime eleitoral, ou ela acha que aquela propaganda está irregular. O que essa pessoa pode fazer então? Você aí de casa, fique atento, pegue o seu celular neste momento, se não estiver com ele, anote este nome, Pardal. É isso mesmo, igual o passarinho, Pardal. O aplicativo Pardal está disponível nas lojas de aplicativo para Android, para iPhone, para vários aparelhos celulares. O que acontece? Ele é um aplicativo oficial da Justiça Eleitoral. Você acessa ele por meio do GovBR ou do e-título. Ah, Kaique, mas eu tenho medo de me identificar, de sofrer punições, de algum político vir atrás de mim. Tudo bem. A Justiça Eleitoral entende esse medo do eleitor, compreende isso e reforça. Ela faz quase que um apelo. Vamos lá, apesar de você, sim, ter que entrar com o próprio login, não há nenhum tipo de identificação para essa denúncia. Então, há opções relacionadas a denúncias anônimas. Se você quiser colocar o seu nome, tudo bem, também é possível. Como que funciona essa denúncia? Olha só que fácil, é possível pelo aplicativo, que é muito simples, muito prático, você fazer o relato até mesmo por áudio. Com o uso de inteligência artificial, ele já vai entender
o que você busca, qual tipo de ajuda é necessária para aquela denúncia. Então você faz essa denúncia, mas não é só dizer, eu acho que está errado. É preciso ser algo completo, com fotos, links, se for algo na internet e assim por diante. O Pardal, ele serve para denúncias relacionadas à propaganda eleitoral irregular. Se você desconfiar de algum tipo de desinformação, aí o caminho é o SIAD, S-I-A-D-E, SIAD, S-I-A-D-E. Coloca lá na internet, que é o Sistema de Combate à Desinformação da Justiça Eleitoral. Isso é para casos em que mentiras estiverem correndo por aí e você sim pode ajudar a Justiça a combater isso. Se você sofrer algum tipo de assédio eleitoral, violência, alguém tentar coagir você, chegar com o uso da força, falando, olha, é bom que vote em fulano de tal, senão alguma coisa pode acontecer, algo de ruim a você ou a sua família, e assim por diante. Aí você procura um Ministério Público Eleitoral. Mas claro que todas as forças de segurança, principalmente agora até o dia 4 de outubro, estão aptas a receber qualquer tipo de denúncia relacionada à violência durante o período eleitoral. Volto com vocês aí no estúdio e reforço aos nossos telespectadores Henrique Zanotto e Maria Esther. A segurança é garantida no aplicativo Pardal e ele é muito prático, muito fácil de ser utilizado. Somos nós, cidadãos, contribuindo para a democracia. É com vocês. Obrigada, Kaique. E nós seguimos agora com ela, Angélica Varaschini, chegando com o nosso SC Sport. Valeu, dupla! Olá para você que está em casa, sextou! E eu tô chegando para trazer todas as informações do esporte nesta sexta-feira. E vamos começar falando da Chapecoense, porque pela elite do futebol brasileiro, a Chape recebe o São Paulo neste domingo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Verdão do Oeste, gente, você sabe, vive um momento delicado, é lanterna da competição. E assim, tá difícil a gente falar de uma Chapecoense fugindo de um rebaixamento. Mas, se engrenar nessa Série A, ainda dá. Vamos ver como vem a Chape para esse confronto com o São Paulo? A Chapecoense entra em campo pressionada pela situação na tabela. Com apenas uma vitória e 22 partidas, o Verdão do Oeste tem 11 pontos e ocupa a última colocação do Brasileirão. São 8 empates e 13 derrotas, um aproveitamento de apenas 14%. E se a situação já é complicada na defesa, o ataque também é um dos problemas. Com 23 gols marcados, a Chapecoense tem ao lado de Vasco e Vitória o pior ataque da competição. Na tentativa de mudar esse cenário, o Verdão anunciou reforços para o setor ofensivo. O meio-atacante Miguel Carvalho, de 21 anos, que é naturalizado espanhol e formado nas categorias de base do Espanhol da Espanha. O jogador atuou pela equipe B do clube e também tem passagem pelas seleções de base. Outra novidade é o atacante colombiano Dylan Borrero, de 24 anos. Os dois chegam com a missão de dar mais força no ataque da Chape. E o técnico Rafael Lacerda falou sobre os reforços. Dylan se apresentou numa condição física muito boa, está pronto para estrear. Agora cabe a mim, a comissão técnica, definir se ele inicia a partida ou não. Mas é um jogador que com certeza tem um nível de profissionalismo muito grande, porque estava aí um período, né, que ele saiu do último clube. E se apresentou muito bem. Até o jogo de domingo, ele vai ter feito, acho que 12 sessões de treinamento com nós. Então, acredito que se a gente optar por ele iniciar a partida, vai dar conta. Por outro lado, o Miguel, talvez dos que chegaram, foi o que apresentou os melhores números em termos físicos, mas a gente fez um treinamento com ele apenas, né? Então, é um atleta que, se entrar no beat, provavelmente vai ir para o jogo, mas não para iniciar, até porque a gente tem que... não que a gente não conheça, a gente conhece o atleta, mas o dia a dia também conta muito, o entrosamento. A Chapecoense tem um desafio e tanto pela frente. O Verdão do Oeste recebe o São Paulo neste domingo, 6h30 da noite, na Arena Condá.
Boa! E agora vamos conferir também os catarinenses que entram em campo pela Série B neste final de semana. Pode colocar aqui pra gente conferir a rodada, 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro? O Avaí joga fora de casa contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em Campinas, às 4 horas da tarde no domingo. Lembrando que o Avaí é o primeiro fora da zona do rebaixamento, então a importância dessa partida para ficar ainda mais longe do Z4. E o Criciúma, líder da competição, joga em casa, no Majestoso, contra o Fortaleza, no domingo, 6h30 da tarde. Criciúma é o líder, mas está muito perto, apenas 2 pontos de diferença do Juventude, que é o vice-líder. Então, da mesma forma, o Avaí para escapar do Z4, o Criciúma para ficar mais líder do que nunca. Importante essa vitória. E pela Série C, pela penúltima rodada dessa primeira fase, a gente também tem os nossos catarinenses em campo. Lembrando que todos os jogos são no mesmo dia e no mesmo horário. Então, a gente tem o Figueirense, que pega fora de casa a Inter de Limeira no domingo, né? Todos os jogos domingo, 4 horas da tarde. Brusque e Amazonas, e também Maringá e Barra. Lembrando que o Brusque já está classificado para a próxima fase, é líder da Série C do Campeonato Brasileiro. E aí a gente tem Figueirense e Barra dentro da competição. Todos os jogos nesse final de semana. Segunda-feira a gente traz todos os resultados para vocês. E já que a gente falou do Brusque, vocês lembram, né, da nossa promoção da camisa do Brusque, que teve o ganhador, que vocês foram lá no Instagram do SCC SBT votar no melhor? Pois então, hoje a gente foi fazer a entrega para ele. Olha só. E por isso a gente veio hoje até a agência da Cressol em Palhoça para fazer a entrega da nossa camisa do Bruscão. Cressol tá aqui, bonitona na sua marca. E a gente veio para conhecer um pouco a agência, claro, e também fazer a entrega por nosso ganhador. O Bruscão tá bem demais na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos entregar para ele poder torcer. Gente, obrigada por nos receber aqui na agência, Léo. O Léo, que é o gerente aqui da agência da Cressol. O Luiz, que é o ganhador. Luiz, tá bonitona a tua camisa, hein? Vamos... Léo, isso é com você. Mas antes da gente entregar pro Luiz, conta um pouquinho pra gente como é que a Cressol tá fazendo parte agora do futebol catarinense, a importância de estar ainda mais perto com os catarinenses, com algo que é mundial, que todo mundo gosta, que é o futebol. A Cressol, ela acredita muito na parte da coletividade, né? Onde nasceu o cooperativismo, né? Então, a gente acredita que, fomentando o esporte, né, a gente consegue estar trazendo o cooperativismo para dentro do esporte, trazendo para a nossa cooperativa, e a gente continua incentivando no esporte catarinense também. Tá feito a entrega, Luiz. Obrigada por participar com a gente. O Brusque a gente sempre acompanha pela TV, sempre conectado ali com o SBT. Consequentemente, a gente sempre está bem informado. O que acontece? Eu tenho um parente que ele torce por Brusque e, consequentemente, a gente está sempre presente. Estávamos em casa, sentadinho, assistindo o SBT, como sempre, e apareceu lá a Angélica, falando do Brusque e da promoção da Cressol. Resolvi fazer o vídeo, mas muito espontâneo, assim. Foi bem descontraído, né, Luiz? Descontraído e sem intenção de ganhar. Olha aí. E aconteceu. Nós fomos um dos sorteados, concorremos e, diante da premiação, aqui estamos recebendo o prêmio. Torço pro Figueirense, né? Sou aqui de Palhoça, natural de Palhoça. Mas, como tem um parente que torce pelo Brusque, eu falei, opa, quem sabe? E aqui estou. Aconteceu. E aconteceu. E agora é só colocar a camisa, torcer pro Bruscão e que venha o acesso à Série B. Ah, sim, com certeza. Não só o Brusque, né? Como o Figueirense. Aí, agora sim, hein? Agora sim. É o Brusque, é o Figueirense. Mais uma vez, Léo, muito obrigada mesmo. Luiz, agora eu quero te ver. Coloca aí pra nós ver. Vamos lá? Vamos ver o Luiz agora com a camisa do Bruscão, junto com a Cressol, e que venha a Série B pro Brusque. Olha aí, ó. Valeu, galera! Luiz, parabéns mais uma vez. E você fique ligado nas nossas redes sociais, que a gente vai ter muitas ações ainda por aí. E tá aí, ganhou, foi lá o mais votado, seu vídeo, ele que fez o vídeo cantando com as crianças, venceu.
teve mais curtidas e a gente foi fazer a entrega aí pro Luiz Felipe, que agora vai poder torcer pro Bruscão, que venha a Série B. E nesta quinta-feira, a gente teve as definições das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Santos, gente, empatou fora de casa e garantiu a vaga. Quem também, carimbou o passaporte para a próxima fase foi o Vasco, que goleou. Já o Botafogo acabou dando adeus ao sonho do título inédito intercontinental. No Newton Santos, o Botafogo venceu o Cienciano do Peru. O Glorioso começou com tudo. Logo cedo, aos 8 minutos, Danilo Pereira recebeu bom lançamento e na saída do goleiro marcou o gol da vitória do Fogão. Mas não foi suficiente para a classificação. Isso porque o time carioca havia perdido o jogo de ida por 6-1. E foi isso no Rio de Janeiro. Botafogo eliminado 1, Cienciano classificado 0. No Defensores del Chaco, o Vasco derrotou o Olímpia do Paraguai. Quem saiu na frente foram os donos da casa com Esteban Matos, que de longe soltou o pé, mandou um foguete sem chances para Léo Jardim. O gigante da colina reagiu ainda no primeiro tempo. Thiago Mendes e David fizeram boa tabelinha e o camisa 23 do Cruz Maltino deixou tudo igual. O gol da virada veio após Pumita Rodrigues cruzar para David, que de peito estufou as redes. Já na etapa final, Adson recebeu na entrada da área, chutou colocado e ampliou a vantagem dos cariocas. E Pumita Rodrigues estava de garçom na noite e fez mais uma assistência. O camisa 2 cruzou na medida para Spinelli de cabeça fechar a conta. Final em Assunção, Olímpia eliminado 1, Vasco classificado 4. Então vamos conferir como ficou definido o chaveamento das quartas de final. Olha só para você acompanhar. Boca Juniors e São Paulo. O Vasco, gente, que aguarda o vencedor de River Plate e Santa Fé. O primeiro jogo foi 0-0 e esse jogo aí foi adiado devido aos terremotos que aconteceram na Colômbia. Então vai ser na semana que vem. Aí a gente vai ter um confronto de brasileiros, Atlético Mineiro e Santos, e City Torque e Cienciano do Peru para finalizar essas quartas de final da nossa Sul-Americana. Lembrando que a Sula você acompanha aqui na tela do SCC SBT. E agora, a gente vai mudar um pouquinho de assunto para mostrar para vocês o seguinte. Tem uma exposição lá em Chapecó que resgata mais de 6 décadas de história do automobilismo na cidade. Fotos, troféus, documentos, que mostra também e relembra uma passagem especial, gente. O título brasileiro de kart, que foi conquistado por Ayrton Senna em Chapecó em 1980. Vocês estão vendo as imagens aí. O Felipe Bastos foi lá conhecer de perto e mostra agora pra gente. Fala, Angélica, a exposição já está rolando aqui no Centro de Eventos e vai até o final do mês de setembro. E olha, tá muito bacana a gente ter essa relação toda do automobilismo com a cidade de Chapecó. Quem vai contar mais detalhes para a gente é a Silvia, que está por aqui. O que vocês procuraram mostrar com essa exposição que, olha, está só no início, mas já caiu na graça de todo mundo? Conta para a gente. Olá, tudo bem? Então, justamente essa exposição, nós, enquanto Secretaria de Cultura, nós trouxemos uma abordagem a partir da década de 60 no município de Chapecó. Mas sempre nós falamos que essa abordagem, ela não é unicamente de Chapecó, ela é regional. Uma alegria imensa, justamente participar no mês de comemoração dos 109 anos do município de Chapecó, ofertar ao município uma exposição tão bela. E eu queria que tu falasse um pouquinho dessa relação do automobilismo com a cidade de Chapecó, porque é uma relação que não é de hoje, ela já vem de um bom tempo atrás, né, Silvia? Exatamente. Então, quando a gente traz a partir da década de 60, são esses acervos que nós possuímos, né, enquanto Museu de História e Arte aqui no município. As corridas, de fato, começam a acontecer no município de Chapecó, justamente
na Avenida Getúlio Vargas. Então, a gente vê os pilotos da época eram colaboradores, eram os mecânicos. Então, nós temos imagens aqui que elas remetem a essa memória, né, e que fazem jus a essa paixão do chapecoense. Ayrton Senna, inclusive, correu aqui em Chapecó, passou por aqui também. Exatamente. Então, aqui, quem vir a exposição vai ver que ele fez a corrida aqui no Cartódromo de Chapecó, recebeu um troféu pelas mãos do antigo prefeito Milton Sander. Nós temos uma réplica aqui do seu capacete, pintado pelo artista Mosca, que fazia os capacetes do Ayrton Senna. Então, uma exposição cheia de curiosidades, né? O autódromo aqui para o município, ele vai mexer em toda a matriz econômica do nosso município, né? Mas nós não podemos deixar memória para trás. Então, que esse sonho nosso, então, continue perpetuando e que a gente possa levar também, de repente, uma exposição lá para o nosso Autódromo Internacional. Obrigado, Silvia. Parabéns pela exposição. Recado dado, Angélica. O horário de visitação aqui na exposição é de segunda a sexta, das 10 horas da manhã até as 8 horas da noite, aqui mesmo no Centro de Eventos de Chapecó. Voltamos ao estúdio. Convite feito, Felipe Bastos, uma oportunidade para conhecer um pouquinho mais da história do automobilismo. O nosso SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui. Gente, um ótimo final de semana. Segunda-feira, a partir do 12h05, estou esperando vocês aqui com mais SCC Esporte. Agora, Maria Esther e Henrique Zanotto seguem aqui no nosso SCC Meio-Dia. Valeu, Angélica. Bom fim de semana para ti, querida. Vamos falar agora do trânsito aqui novamente em Florianópolis, né, Maria? Isso mesmo. Os motoristas que passam pela região da Trindade precisam ficar atentos a uma nova mudança no trânsito. É um trecho da via marginal da pista da Beira-Mar Norte que foi interditado porque ali vai ser instalado o canteiro de obras do novo acesso ali ao elevado do SIC. E a Grazi, que está rodando a cidade hoje, vem com a gente agora e mostra atrás qual a orientação para quem for passar pelo local, né, Grazi? É verdade, Zanotto. É importante que as pessoas entendam essa região onde nós estamos. A gente está aqui próximo do elevado do SIC, um pouquinho à frente. Quem segue como se fosse ao Vila Romana, ao shopping, aqui também ao terminal, o Titri, o terminal da Trindade, aqui à frente. O que acontece? Essa rua, Professor Lauro Caldeira de Andrade, ela está bloqueada. A gente vai mostrar aqui para vocês, ó, o bloqueio, ou seja, ela está interrompida. Por quê? Essa rua vai servir como um canteiro de obra. A gente já percebe lá ao fundo algumas pedras que foram despejadas, porque vai servir como um canteiro de obras. Então, os veículos que vêm ali do sentido da Trindade, que vêm do centro e teriam acesso, queriam passar por essa rua para lá, não tem mais como, porque ela está bloqueada e deve seguir assim até o fim das obras. E aí, essa outra rua aqui, que é a Trajano Margarida, que interliga, então, aquela Lauro Linhares que fica lá em cima, lá no final, ela também está como se fosse o sentido único. Ela vem e vai até aqui. Quando chega aqui, ela não tem mais como seguir, então, para a Professor Lauro Caldeira de Andrada, e aí precisa retornar novamente lá para Lauro Linhares. Por quê? Se tentar entrar aqui e voltar no sentido que vai lá para o centro, onde o Erionto está mostrando, será contramão, porque os veículos que vêm de lá, como a gente está vendo ali, ó, o que aconteceu? Um veículo acabou de sair aqui do estacionamento, fez a contramão e agora está lá tentando entrar na pista correta para poder seguir viagem. Então, é isso que está acontecendo aqui. Talvez falte a presença também aqui da Guarda Municipal, mas a sinalização ali está mostrando. Tem uma placa bem grande aqui também, indicando que o sentido desta rua está interrompido, está interditado. E aqui, na rua Trajano Margarida, também tem placas lá no meio da via e aqui ao final, onde aponta que essa rua está sem saída. E agora a gente vai mostrar para vocês aqui como é que está acontecendo a obra. Porque essa interrupção é justamente para que esse espaço sirva como um canteiro de obra. Eu vou mostrar aqui, ó. Porque o elevado do SIC ele vai ser construído lá, né? Onde tem, inclusive, agora nesse momento, alguns caminhões que estão parados, que são justamente os caminhões que estão trabalhando nessa obra, né? A gente já vê uma evolução ali dos trabalhos que estão acontecendo ao longo desses meses, né? A obra começou ainda no mês de junho e agora já está mais adiantado, tem escavações sendo feitas, também tem toda a questão de enroncamento, de aterro que está sendo realizado ali, porque vai ser construído um novo viaduto que vai ligar, então, a Beira-Mar aí ao sentido da Avenida da Saudade. Então, vamos ter mais alças de acesso.
Também vai ter a ampliação da Avenida da Saudade, que vai ser feita ali. Vão ser 5 faixas de rodagem no sentido norte da ilha. Isso vai trazer muita mobilidade. Também vamos ter a questão da criação de faixas adicionais ali na marginal da Beira-Mar, para ter mais fluidez no trânsito para quem vem da Beira-Mar no sentido norte. Só que para tudo isso é preciso interditar algumas vias, como é o caso dessa daqui, que é até uma via que não tem muito fluxo, né? Não tem muita passagem, porque tem outras alternativas, mas fica aí a dica para os motoristas que transitam por aqui, para que se atentem a essas alterações. Então, se forem utilizar essa região, que já sigam direto lá pela Lauro Linhares, para facilitar, para evitar qualquer tipo de trânsito, qualquer tipo de transtorno. A gente está vindo, ó, tá vendo um carro lá? Vamos ver se esse carro vai vir até aqui ao final, ó, porque provavelmente ele não avistou ainda a placa de rua sem saída. Agora ele está passando pela placa de rua sem saída, talvez ele não tenha percebido, mas vamos ver qual vai ser a reação dele ao chegar até aqui. Porque certamente as pessoas que vêm por essa via, elas tentam dobrar aqui à sua direita e seguir sentido shopping, sentido Titri, postinho de saúde e tudo mais, né? Então, ó, a gente já percebe, provavelmente ou vai parar por aí ou vai fazer alguma manobra para seguir adiante. Então, fica aí a dica para que os motoristas que precisam circular por aqui já se atentem e busquem uma rota alternativa. Entendido, Zanotto? Valeu, Grazi. Obrigado pelas suas orientações, a prestação de serviço ao trânsito aqui na capital. Maria. Vamos fazer um intervalo? A gente volta em instantes com mais notícias aqui no SCC Meio-Dia. Temos imagens? Vamos dar uma olhadinha. Olha só que imagem bonita. A gente consegue ver agora a vista da ilha sentido continente, né? Olha só com esse céu azul. Ó, já veio, ó. E agora a gente tem do continente para a ilha também, mostrando esse cenário lindo dessa sexta-feira. Meio-dia, 29 minutos, a gente vai agora ao sul do estado, porque a Prefeitura de Criciúma declarou estado de risco climático. E a Emanuela Justino está ao vivo, vai trazer os detalhes das medidas tomadas. A Prefeitura chegou até a cancelar os shows de aniversário da cidade. É isso mesmo, Manu? Explica melhor. Oi, Maria, exatamente isso, viu? É um decreto preventivo, até como a gente consegue ver, né? O tempo tá bonito aqui em Criciúma, com sol, mas é uma prevenção que a Prefeitura está fazendo em relação aos próximos dias, com a chegada aí do El Niño que a gente está acompanhando, porque Criciúma, né, esse ano completa 101 anos, no dia 4 de novembro, então sempre tem aqueles shows, aquelas festividades, então o prefeito ontem informou que vai ser cancelado esses shows justamente para que as secretarias e eles façam, né, de maneira geral, então, um trabalho de prevenção a possíveis consequências aí do El Niño aqui em Criciúma. Então, nos últimos dias, inclusive, já começou um trabalho de limpeza dos rios e agora, segundo foi divulgado pela Prefeitura, né, esse período que se aproxima aí do aniversário de Criciúma, as secretarias, Defesa Civil, vão trabalhar em conjunto, além de fazer essa limpeza nos rios, para também se programar em questão de abrigos, de orientação da população, Secretaria de Assistência Social, justamente para minimizar ao máximo as consequências do El Niño, né? Então, a gente vai acompanhar, no caso, os shows são cancelados, mas as festividades seguem um pouco mais à frente. Inclusive, nós temos uma fala do prefeito Vaguinho, justamente falando um pouco mais sobre isso e sobre como vai ser o trabalho nesse período. Olha só. A prevenção ajuda? Ajuda. Mas também precisamos concentrar equipes, máquinas, estrutura e recursos para agir quando forem necessários. E se forem necessários, caso a cidade enfrente alguma emergência. A quermesse, que também seria em novembro, ela será transferida ali para o início de dezembro. E aí nós já aproveitamos também com o início do nosso Natal na cidade, ali na Praça Nereu Ramos. Eu gostaria muito, gente, de fazer grandes shows em novembro, como foi o ano passado. Mas a responsabilidade, ela vem sempre em primeiro lugar. Então, com isso, né, seguem os trabalhos, como falei, das secretarias, inclusive foi criado um comitê municipal de prevenção, que é junto com a Defesa Civil justamente para disponibilizar esses maquinários e todo o pessoal já estar preparado para os próximos meses aí com a previsão de chuva. Então, como foi falado, a previsão é que no início de dezembro, então, tem a quermesse juntamente ali com a programação de Natal, mas nesse momento, então, não tem as festividades dos 101 anos de Criciúma. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Manu, pelas informações. São medidas necessárias, né? Os municípios já estão aí também se prevenindo. A gente está falando tanto desse El Niño, desse super El Niño que deve afetar aqui as nossas regiões, né, Manu? Então, nada mais justo que a prevenção. Como disse o prefeito Vaguinho ali, é a questão da responsabilidade com os moradores, né, com toda a população. Obrigada pelas informações. E a região que engloba 11 municípios da Foz do Rio Itajaiaçu passa a contar com monitoramento sobre as condições climáticas extremas. A Cris está chegando com as informações por aqui. Cris, é contigo. É isso, Maria. O novo sistema foi apresentado ontem. É um sistema tecnológico que permite o monitoramento colaborativo dos 11 municípios da região da Anfre em relação a eventos climáticos extremos. A região vai ser pioneira no Brasil com o uso dessa tecnologia integrada. O objetivo, claro, é contribuir para a prevenção e resposta. A gente está com probleminha de sinal ali com a Cris, então vamos fazer o seguinte, bora para a previsão do tempo, assim que a gente retomar esse sinal com ela, a gente volta para Itajaí com essas informações. Roda a vinheta. Sexta-feira que começou com mais nuvens, mas o sol volta a aparecer e predominar ao longo do dia em todo o nosso estado. É uma massa de ar frio e seco que está avançando aqui pelo sul do Brasil e derrubando as temperaturas, mas junto com ele vem a presença do sol, né? Esse dia mais gostoso. Tem para hoje também vento sul, que deixa o mar bem agitado. À tarde, pessoal, as máximas não devem passar dos 23 graus aqui pelo nosso litoral, principalmente na região norte do estado. Ó. É onde mais esquenta hoje, então 23 de máxima. Vindo aqui mais para baixo, Grande Florianópolis, Vale, sul do estado, com o sol fica gostoso, chega a 21. Na Serra, mesmo com o sol, 14 e 15 graus, não devemos passar disso. E olhem as mínimas, 5, 4 graus, então hoje uma sexta-feira bem diferente do começo da semana que estava bem abafado, né? Máxima de 15, máxima de 16 e não devemos passar disso também mesmo com o sol. E aí para sábado, amanhã, a previsão é de tempo estável e sol mais uma vez e o frio ganha ainda mais força. A gente tem condição para geada e temperaturas baixas. No amanhecer, a serra pode registrar até 4 graus negativos, pessoal. Claro que nas áreas mais altas ali do Planalto Sul da região serrana. Para quem está no litoral, continua o alerta de mar bastante agitado, viu? Então, no geral, a gente tem entre 14 e 19 graus de máxima amanhã e mínimas entre 1 e 8 graus. Então, vocês podem ver que em todas as regiões vai estar frio, bem frio de manhã também. E no domingo, o frio continua presente aqui no nosso estado. O dia começa gelado, podendo mais uma vez registrar mínimas abaixo de zero nas áreas mais altas da Serra Catarinense. E, de novo, o sol marca presença, mas mesmo à tarde as temperaturas seguem baixas e não devem ultrapassar os 22 graus em nenhuma região. Condição de mar agitado e ondas mais altas também continua na região do litoral sul até a Grande Florianópolis. Lages, máxima de 16 no domingo, mínima de 1. Chapecó tem mínima de 4, assim como Criciúma, e máxima de 17 graus. Floripa, mínima de 10 e máxima de 17. Joinville, que tem um pouco mais de instabilidade, pode chegar a 21. E Blumenau, ainda com sol e nuvens, mínima de 10 e máxima de 22 graus. Previsão do tempo para vocês aqui no meio-dia. E a Defesa Civil de Joinville faz hoje um grande simulado para testar a resposta a desastres naturais. Mais de 100 pessoas e várias forças de segurança vão participar dessa ação. O Luiz Felipe Melo está chegando por aqui para falar um pouquinho mais sobre esse simulado. Já está acontecendo por aí, Luiz? É isso mesmo, Maria. Olha só, nós estamos aqui no bairro Nova Brasília. Você falou muito bem sobre a quantidade de pessoas que estão aqui, né? Então nós temos Corpo de Bombeiros Voluntários, temos a Polícia Científica, é um simulado completo, a prefeita Regiane está ali também, temos bombeiros militares, Defesa Civil, tudo completo justamente para a gente fazer esse simulado que está acontecendo neste exato momento. Eu estou aqui com o Jairo Machado, ele que é gerente da Defesa Civil aqui de Joinville. Jairo,
Primeiro, fala pra gente, no que consiste esse simulado que está acontecendo aqui no bairro Nova Brasília? A gente percebe que tem ali uma terra que está desmoronada, tem alguns operadores que já estão na parte de cima. O que está sendo treinado aqui hoje? Bom dia. Bom dia a todos. Então, nesse momento, a gente começa a testar a capacidade do Corpo de Bombeiros em relação ao deslizamento. Então, nós consideramos esse um cenário preocupante na cidade devido às diversas encostas que nós temos e a quantidade de chuva que nós simulamos. Então, sim, existe um perigo em relação a isso. Nesse local, nós estamos simulando que os curiosos identificaram que tinha possivelmente 6 vítimas próximas a essa encosta, onde houve o deslizamento para cima dessas vítimas. O bombeiro ele tem o costume de chegar no local e fazer avaliação de cena. Então, foi o que aconteceu. Um bombeiro acessou a parte de cima desse barranco para que ele pudesse avaliar se não tem nenhuma fratura e um risco de descer mais material para cima dos bombeiros enquanto eles estão realizando o trabalho. Então, nesse momento aqui, eles fizeram a avaliação, tem um trabalho em conjunto com a Polícia Científica, que isso que é bacana nesse simulado, essa sinergia de diversas forças de segurança. Então, aqui nesse momento, eles estão aguardando o geólogo da Defesa Civil, que vai vir no local para fazer a avaliação e verificar se não tem nenhum risco. E também através de drone, que a gente pode fazer a avaliação dessa crista do talude durante e toda essa movimentação de massa que eles vão ter aqui, que é a retirada desses detritos de cima dessas vítimas. Esse treinamento é muito importante porque está acontecendo o dia todo aqui no estado de Joinville, né? É isso mesmo. Esse simulado ele começou às 7 horas da manhã, efetivamente às 6 horas, quando nós elevamos o plantão para o nível roxo, e nesse momento, às 7 horas da manhã, a gente então abriu o gabinete de crise e continuou todas as tarefas. Então, tem diversas ocorrências acontecendo pela cidade. Até agora, às 11h30, nós tínhamos já mais de 35 ocorrências acontecendo simultaneamente, desde retirada de vítimas na região de rio, embarcações de transposição de rios. Tivemos tumulto também no CELOG, onde que é nosso centro logístico municipal, onde teve preciso da força da polícia. Então está acontecendo diversos cenários durante a cidade. Parabéns, Jairo, pelo trabalho. Então é isso, Maria e Henrique, a gente está aqui, daqui a pouco vai começar novamente esse simulado. Está toda a equipe da imprensa aqui, está toda a equipe da Polícia Científica, justamente porque é algo muito importante por conta do El Niño que pode atingir a nossa região, né? Eu volto com vocês no estúdio. Um treinamento muito importante para esses profissionais, né, Luiz? Obrigada pelas informações. E o ministro das Cidades, Vladimir Lima, está em Florianópolis nesta sexta-feira para acompanhar o mutirão Bota para Andar. Essa iniciativa busca destravar e acelerar obras de prevenção de desastres aqui no nosso estado. Quem vai contar mais para a gente é o Kaique Gueja, ele está chegando por aqui. É contigo, Kaique. Olá, Maria. Olá a todos que assistem ao SCC Meio Dia. Eu convido você aí de casa a prestar atenção neste assunto, porque ele é muito fácil de entender. Pense no seguinte, um mutirão. Neste mutirão participam prefeituras, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal. Ele tem por objetivo destravar, acelerar obras relacionadas à prevenção de desastres, algo diretamente relacionado ao El Niño, que se aproxima, os efeitos desse El Niño se aproximam de Santa Catarina. Então, o que acontece neste mutirão? Os órgãos envolvidos, eles vão conversar, digamos assim, sobre esses projetos que já foram aprovados pelo novo PAC. Então, já existe um contrato entre governo federal, Caixa Econômica e prefeituras em andamento. Só que obras públicas, sabemos como é, elas são cheias de particularidades, detalhes que algumas vezes resultam no travamento dessas obras. Então, é claro, aqui em um exemplo, a Caixa pode dizer, olha, prefeitura tal, esse documento aqui que está faltando, eu preciso dele e você pode conseguir de tal forma. O mesmo acontece com a prefeitura, olha, vocês me desculpem, eu tive um problema com a empresa licitada e por isso a obra não está avançando. Aí vem o Ministério das Cidades e diz, então vamos pelo caminho tal. Tudo isso com o objetivo de trazer mais segurança para nós catarinenses. Foram cerca de 520 bilhões em investimentos para 24 contratos em mais de 10 cidades aqui do estado. Essas cidades são de várias regiões e eu trago agora a você a lista completa. Balneário Camboriú, Blumenau, Bom Retiro, Brusque, Camboriú, Concórdia, Florianópolis, Içara, Imbituba, Jaraguá do Sul, Joinville, São José e Tijucas. O evento acontece aqui na capital catarinense e nós vamos ver agora o que disse o ministro das Cidades.
O governo federal, Ministério das Cidades, destinou para o estado de Santa Catarina mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais para obras de prevenção de riscos. Obras voltadas para a contenção de encostas, para evitar riscos de deslizamentos de terra e obras de drenagem para evitar risco de inundações e enxurradas frente aos eventos climáticos que estão extremos, cada vez mais intensos e recorrentes. Esse momento aqui que a gente coloca as prefeituras, né, junto com a Caixa, junto com nós, Ministério das Cidades, no sentido de destravar esses projetos para que esses projetos virem obra e essas obras tragam segurança aos municípios aqui de Santa Catarina. Uma correção bem importante, eu acabei falando em 520 bilhões, mas são 520 milhões. 520 milhões de reais relacionados a 24 contratos para mais de 10 cidades catarinenses. Por falarmos em cidades, eu conversei também com o prefeito da capital, Topázio Neto, que representa ainda todos os municípios, todas as prefeituras catarinenses, enquanto presidente da FECAM. Bom, muito importante a visita do ministro da Santa Catarina. O ministro tem feito uma política de se aproximar das cidades, efetivamente, e hoje ele está aqui junto com o pessoal da Caixa Econômica Federal também, para discutir principalmente os projetos que os municípios têm aprovado e estão em implantação, que dizem respeito aos efeitos climáticos que podem vir a partir do El Niño, que nós estamos todos aí preocupados e olhando soluções para enfrentamento do que pode vir. A gente sabe que em obra pública tem que haver dois elementos principais, vontade política e o grupo técnico trabalhando em conjunto. Por exemplo, pegando o exemplo de Florianópolis, nós temos aí 120 milhões de obras que serão financiadas pelo PAC do governo federal, que já estão em projetos, em aprovação desses projetos. A vinda do ministro vai facilitar, como município, como Florianópolis, por exemplo, sente com o grupo técnico do Ministério para ver se ainda há algum ponto a ser ajustado para que os recursos sejam liberados e as obras possam se iniciar. Desburocratização e destravamento de obras públicas, que esta cada vez mais seja a realidade e isso torne-se algo corriqueiro para nós catarinenses. É contigo aí no estúdio, Maria. Obrigada, Kaique, pelas informações. Anoto. Estou aqui com o Piara, que traz a informação já definido o tempo de cada coligação para a próxima semana e começa a propaganda eleitoral no rádio e na TV, né, Piara? Boa tarde. Boa tarde, Zanotto. Boa tarde, todo mundo em casa. Ontem o Tribunal Regional Eleitoral fez a reunião técnica em que apresentou, sorteou a ordem dos programas, etc. E oficializou, eu já tinha projetado semana passada, mas agora é oficial o tempo de cada coligação na disputa para o governo de Santa Catarina. E aí eu até trouxe a imagem aí, o tempo de televisão do governador Jorginho Melo e do João Rodrigues, do PSD, é quase igual. 3 minutos e 11 segundos para o João Rodrigues, 3 minutos e 8 segundos para o Jorginho Melo. Gelson Merizio, dos partidos que apoiam Lula, 2 minutos e 14. O Ralph Zimmer, do PRD, 24 segundos. Mas eu destaquei aí na tela os nomes das coligações, porque eu achei muito interessante e isso aponta para estratégias que vão ser usadas na campanha eleitoral. O governador Jorginho Melo, a sua coligação se chama Fé no Trabalho e Pé na Tábua, ou seja, continuidade, ligação com a questão da fé também, do conservador, então aponta para frente. A coligação do João Rodrigues, de oposição, ele vem com o mote coligação Santa Catarina acima de tudo. Qual é a lógica disso? Dizer que o atual governo privilegia os interesses partidários, ou do bolsonarismo, ou da família Bolsonaro. A gente vai ver isso muito na campanha eleitoral. A esquerda, por sua vez, não vem com velhos chavões da esquerda. Ele traz um candidato que nunca disputou eleição por esse campo, Gelson Merizio, tem o apoio do PT, tem o apoio do PCdoB, esses partidos, mas ele aponta coragem para mudar. Coragem para mudar, porque Merizio sempre diz, ele votou no Bolsonaro em 2018, agora vota Lula, ele mudou e ele quer que Santa Catarina mude junto com ele. Esses são os motes de campanha. O Ralph Zimmer não tem coligação, então ele não tem nome de coligação. Mas está tudo se preparando. Sexta-feira que vem, dia 28, começa o horário eleitoral no rádio e na televisão, já está tudo pronto e a campanha está cada vez mais decolando. Aos poucos, mas está decolando. Valeu, Piara. Obrigado. Um bom fim de semana para você. Até a próxima. E nós seguimos com o nosso SCC Meio-Dia para falar que estão completando 4 meses de envenenamento. Vocês lembram daquelas árvores localizadas no bairro Abraão, área continental aqui de Florianópolis? E a Floran iniciou os cortes agora dessas árvores. Nossa equipe foi até o local e traz a informação na reportagem do SCC Meio-Dia.
Com tristeza, os moradores acompanharam a derrubada das primeiras árvores envenenadas no Abraão. Esse parque foi uma luta da comunidade para que a gente conseguisse, né, colocar ela para todos usufruírem do espaço. Então, para mim, isso é um crime assim hediondo, né? Inimaginável. Alguém ter a capacidade de envenenar árvores, né, que dão frutos, sombras, que embelezam, né, o nosso... Então, assim, é muito triste mesmo. Desde cedo, representantes da Floran estavam no parque com os arboristas para definir os trabalhos. Depois de 4 meses acompanhando a evolução do envenenamento, que ocorreu no dia 21 de abril, a solução encontrada foi essa. É muito difícil a gente ter que presenciar situações como essa. A gente verifica que, infelizmente, pela questão de segurança das pessoas que transitam no parque, pela questão de que algumas árvores já estavam dando frutos e a gente não tem segurança para afirmar se esses frutos podem ser consumidos pela população e pela fauna que frequenta o parque, optamos por fazer o corte dessas árvores hoje. Inicialmente, a gente elencou 8 árvores para fazer o corte dessas árvores exóticas invasoras. E a gente hoje vai verificar também como é que estão essas nativas, que a gente inicialmente não vai fazer o corte. Cortando esses galhos aqui, mais fio. Com a ação do herbicida, as árvores foram secando, para a tristeza de quem frequenta o parque todos os dias. Ireni é voluntária aqui há 10 anos. Estava na torcida para que as árvores se recuperassem. Mas, infelizmente, o corte foi necessário. Esse momento é muito triste, porque eu vi essas árvores não foram plantadas por nós, mas a gente viu elas aqui. Então, elas fazem parte do bosque. Todas essas que eles cortaram, a gente vai plantar. Tem bastante gente para dar mudas para plantar. Eu venho aqui para fazer isso, deixar isso limpo, bonito, para as pessoas passearem. Nem todas as árvores serão derrubadas hoje. Os eucaliptos, por exemplo, como são árvores muito altas, precisam de um método que utiliza o rapel, quando um arborista fica lá no topo, amarra os galhos e vai cortando um a um para evitar derrubar em cima das plantas ou mesmo dentro do mar. Os trabalhos devem seguir ao longo do dia. Tão logo a área esteja liberada, o replantio deverá ser iniciado pela Floran. Nas próximas semanas, colocamos já no nosso cronograma de plantio como uma área prioritária, considerando toda a fragilidade dessa área, proximidade com o mangue. Então, vamos fazer o plantio compensatório pela remoção dessas árvores de hoje. A gente vai focar no plantio de, principalmente, espécies nativas da Mata Atlântica frutíferas, como araçá, pitanga, grumichama e também outras árvores que possam fornecer sombra, sibipiruna, cedro. Os moradores têm acompanhado toda a situação de perto. A polícia ainda investiga o caso para encontrar o responsável e trazer as respostas que todos esperam. A gente está acompanhando essa tristeza que aconteceu aqui, né? Mas os moradores, a comunidade, nós queremos uma resposta. A resposta para a sociedade precisa ser dada. Precisa ser dada. E nós vamos cobrar isso. Espaço agora para informação ao vivo, rompimento de água, vazamento aqui no centro de Florianópolis, Rua Ângelo Laporta, é o centro da capital. A Grazi está lá e traz para a gente o detalhe da informação. O Bialha, a informação ao vivo é contigo. Peraí, o que é isso? Tem uma árvore atrás de ti? O que botaram ali? A gente está aqui, tem uma árvore atrás de mim. Tem uma árvore atrás de mim, os moradores colocaram aqui um galho de goiabeira para sinalizar, porque olha o tamanho da cratera que já está aqui, o asfalto já está cedendo. Então, a gente não sabe se o vazamento começou aqui ou se ele está vindo por baixo do asfalto, porque antes dele aqui, ó, já está também cedendo essa parte toda aqui. E olha a força dessa água. Zanotto, dá uma atenção aqui, ó. Ela está passando lá por baixo do asfalto. E o detalhe, ela passa por baixo do asfalto, aqui já está todo quebrado, esse asfalto todo mexido. E ela vem sair aqui, ó. Olha só. Com muita força ainda, ela sai aqui por baixo, então ela já está levando sedimento, a gente vê que tem areia, que tem terra já sendo carregada. E aqui, novamente, ela passa por baixo e aí tem um outro ponto de vazamento que já cedeu o asfalto aqui, já levantou também essa faixa do asfalto aqui está levantada, então está passando água por baixo e vertendo aqui também. Então, olha o risco que está acontecendo aqui nessa extensão dessa rua Ângelo Laporta. Os veículos estão passando por aqui, mas há uma dificuldade porque tem
está cedendo o asfalto ali, está cedendo mais ali acima. E os ônibus não estão conseguindo subir também, porque, inclusive, se o ônibus passar por aqui é bastante arriscado pelo peso de um ônibus, né? Muito mais pesado do que um veículo. E esse veículo que está aqui, a gente está bem preocupado, eu não sei de quem é esse veículo, mas se é de algum morador, porque ele está em risco, olha só, né? Então, a Força da Água, a gente conversou com a Casan, e a Casan informou que deve vir até aqui para resolver essa situação ainda hoje, e que a falta de água pode ser regularizada até o final da noite de hoje, e recomenda que os moradores evitem utilizar muita água e economizem. Essa é a situação aqui no momento, Zanotto. Já pode inaugurar o novo túnel que fizeram lá na Angela Porta, tu vê? A água entra por ali e sai lá por baixo, ó. Vamos ver na segunda-feira, se até o início da próxima semana vão resolver essa situação. Mas agora, deixa eu fazer um convite especial, porque, Maria Esther, quem visita a nossa capital, quem vem a ilha de Santa Catarina sabe, Florianópolis é sinônimo de praia, mas também, quando a gente fala de mar, guarda essa história alguns sabores e tradições. No Ribeirão da Ilha, a cultura da maricultura ganhou um novo ingrediente, o turismo. A Rota das Ostras reúne produtores, restaurantes e empreendedores para mostrar, do mar à mesa, um pouco do que esse canto da capital tem a oferecer. Uma ponta da ilha que ainda conserva muito da cultura tradicional. Lugar de manezinhos raiz, onde se cultivam as iguarias que vêm do mar, como as ostras, mariscos e vieiras. Coisa comum para quem é daqui, mas que pode virar um espetáculo para quem é de outras regiões da capital ou até mesmo de fora da cidade ou do país. Num cantinho do Ribeirão, na Caieira da Barra do Sul, uma fazenda marinha abre as portas para quem quer conhecer de perto essa tradição. O Eduardo é a terceira geração da família no ramo e mantém viva a tradição. Em 10 hectares de fazenda e com uma produção de mais de 2 milhões de ostras por ano, ele decidiu apresentar o seu mundo para quem gosta de apreciar a culinária da região. Você vai poder experimentar até 6 ostras por participante, uma ostra mais natural e fresca possível, porque a gente tira a ostra na hora. Degustar um vinho tirado do fundo do mar, à parte, claro. Também, tal como quanto a cachaça, o gin, a gente tira na hora também, caso queira comprar a parte da experiência, mas ter todo um embasamento técnico do cultivo das ostras. Então isso é de extrema importância para saber todo o cultivo de como faz as ostras para chegarem direto da produção até o restaurante. Em cerca de 1h30, o passeio de balsa revela mais do que a paisagem. Dá para contemplar o mar, conhecer as espécies que vivem por ali e até encontrar um pepino do mar. A fazenda também conta com uma vinícola submarina com vinhos envelhecidos embaixo do mar por mais de 6 meses. Mas a estrela do passeio continua sendo a mesma: a ostra retirada do mar e servida fresca. Ela vai abrir a casca. Essa aqui é para quem é manezinho raiz, ostra in natura, né, Eduardo? Brinde a ostra. A melhor ostra de todas. 3 quilômetros à frente fica a fazenda do Vinícius. Aqui a visita começa com uma espécie de museu, com todas as etapas de crescimento dos moluscos expostas e explicadas. Produtor de ostras há 26 anos, há 2 ele realiza os passeios. Surgiu de várias curiosidades de clientes que vinham aqui comprar as ostras e diziam: como é que funciona, de onde é que vem, para onde é que vai? E aí começou, explicava, entra no barco, vamos lá comigo. Aí foi uma, foi 2, foi 3 e acabou nessa estrutura que nós temos hoje aqui, para receber melhor. Depois de aprender como elas são cultivadas, é hora de embarcar. Um barco adaptado nos mínimos detalhes para bem atender, recebe os visitantes para mais uma parte do passeio. Descobrir a teoria na prática e desfrutar. A gente conversa tudo sobre ostras, depois que vocês aprendem tudo sobre ostras, nós vamos para o barco e provamos se tudo que a gente falou é verdade. Vamos degustar ostras. Ostras ao bafo, ostras defumadas, mariscos defumados e ostras in natura. Com tempo bom, o passeio pode ser feito em qualquer época do ano. Além das ostras preparadas na hora, os visitantes encontram conservas produzidas pelo empreendimento e podem até levar a própria bebida para o passeio. Um negócio tradicional que virou experiência. A capital nacional da ostra agora oferece a possibilidade de provar direto do mar. A ostra é a protagonista, mas ela não está sozinha. Nos restaurantes do Ribeirão, o fruto do mar ganha novos sabores.
gratinado ao bafo, alhado a risotos e até ao lado de outras iguarias da região. Tudo isso acompanhado de bebidas produzidas por empreendedores da própria ilha. Para transformar essa tradição em um produto turístico, foi preciso ir além do que já era feito. Desde 2024, o Sebrae orienta os empreendedores da região em áreas como divulgação, turismo e atendimento. Não basta só conhecer tecnicamente, eles têm que saber atender, receber bem, conhecer da história e passar isso para o turista. O turista hoje ele quer não apenas ir num lugar bonito, mas ele quer saber de onde veio, como surgiu a própria produção das ostras. Então a gente leva para eles, esse conhecimento já está com eles, mas eles perceberem a importância de passar isso para o turista que vem conhecer, para as pessoas da cidade. A gente, enquanto morador, a gente conhece pouco, e aí a rota proporciona essa divulgação massiva, que a gente consiga trazer não só as pessoas de fora, mas o próprio morador de Florianópolis, que acaba não vindo conhecer. Unir tudo que a região mais nativa da ilha tem a oferecer foi ideia da ACIF, a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, que por meio do associativismo uniu as pessoas, transformando uma visita pontual em um roteiro. A gente no associativismo, a gente fala que quanto mais pessoas do mesmo setor, mais a gente potencializa o setor, né? Porque cada um vai trabalhar da sua maneira, vai atrair um público. Quanto mais gente conhecer, mais vai consumir, tem mercado para todos, né? Então isso se traduz nos restaurantes, a gente não vem todo final de semana no mesmo, mas se a pessoa não conhece a localidade, ela acaba não conhecendo nenhum deles, né? Então é isso que a gente está tentando traduzir aqui. Então fiquem bem à vontade de começar. Tudo isso no nosso querido Ribeirão da Ilha. Daqui a pouco tô lá. Tá lá, né? Voltando para casa. Pessoal, amanhã começa a 6ª temporada do Desejos de Mãe e vocês aí não podem perder. São novas histórias, tudo muito emocionante, tem até uma nova dinâmica, tá cheio de novidade esse ano. Então anota aí, 12h30, serão 9 episódios com a apresentação da Nádia Haddad. Deixa anotado, todos os sábados, a partir de amanhã, 12h30 aqui na tela do SCC SBT. E segunda-feira, às 11 horas da manhã, a gente te espera para mais uma semana do nosso SCC Meio-Dia, que vai ficando por aqui. Maria, muito obrigado pela sua companhia. Até segunda. Até segunda. Bom final de semana para você. Olha, um programa bem especial. É. Vocês não sabem o que aguarda. Ressuscitaram pessoas aí hoje. Vocês vão ver.